Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de O Resto é Bola. Desliguem a televisão já. Desliguem a televisão já. Começa bem. O episódio desta semana tem muita coisa para falar. Desde comunicados de clubes, desde relatórios de árbitros, desde a vitória em Guimarães do Benfica, Já a vitória do Porto. Conseguiste pôr um clima tenso os primeiros segundos do episódio. A vitória do Porto em casa com o Braga, um jogo muito difícil para Porto. E a vitória do Sporting também, novamente frente ao Alverca. Começamos por onde? Começamos pela roda da bola. Vamos Vamos começar de uma forma mais leve. Exatamente. Então quem acompanhou o último episódio sabe que a equipa sorteada esta semana é o Tondela, que empatou em casa do AVS 2-2. Meus caros, habitual análise a este jogo. Se calhar comece por ti, Zorlac. É assim, já não é a primeira vez que falamos do Tondela aqui, porque já jogaram outras vezes, já participaram em jogos que foram da nossa análise. Portanto, não me querendo alongar muito, porque também há vários temas e também temos que nos focar também na componente europeia, porque a última jornada deixa aqui algumas coisas pendentes para se resolver o mais rápido possível. Hoje não é dia de Benfica, Principal. na Europa. Relaxa, Hoje não é dia... Não vou dizer nada. Está extramado o Leverkusen. Não vou dizer nada. Está extramado o Leverkusen. Agora, regresso de Grimaldo à luz. Agora, o que me parece é que o Tondela é uma equipa que é um bocado atípica na maneira como é construída. Porque normalmente estas equipas que têm o objetivo da permanência, e o Tondela acabadinho de subir, normalmente é para aí que apontam. Às vezes até surpreendem e conseguem fazer um bom campeonato, a meio da tabela ou até um bocadinho melhor. Lembramos-nos do Santa Clara, a última vez que subiu e etc. Sim. A verdade é que não parece ser uma equipa montada de trás para a frente. É uma equipa com uma predisposição interessante quando passa do meio campo, mas é uma equipa que não acerta as marcações, é uma equipa que deixa demasiadas vezes a equipa contrária chegar ao último terço, num processo de desorganização. Sim, é uma equipa lenta a descer, é muito lenta a descer para aquilo que quer atacar. E está a jogar fora contra o AFS, que é uma equipa que cheira a condenada. Portanto, o Tondela está muito mal. Será que é só cheira? Estamos a falar de equipas Pronto, que... ainda é cedo, não é? Portanto, para já tem as piores... Cheira só. Aliás, até pode haver aquela chicotada psicológica que já salvou uma data de equipas condenadas. Já vimos isso a acontecer. Eu acho que a mais brilhante desde que eu vejo bola é do Carlos Brito no Rio Ave. Já há muitos anos atrás, se calhar vocês não se lembram. Também tens o caso mais recente foi, por exemplo, Mota, o AVS. O Petit também já o fez, acho eu, também há relativamente pouco tempo, mas eu acho que aquela do Carlos de Brito é uma coisa... Fez uma segunda volta melhor do que a equipa que foi campeã. Uma coisa impressionante, uma equipa que estava condenadíssima. Sabes por isso em época, porque eu não estou a par. Por exemplo, a época não precisa ser específica, mas tipo... Era do tempo, em que... antes tinhas que mandar uma frase do velho do Restelo, portanto nem vou dizer o que eu queria. Mas é que é início do século? Ou mais tarde? Tipo 2000 já e tal? Já nem me recordo. Okay. Mas eu sei uma coisa. Antes de 2010. Mas eu sei uma coisa. Para o pessoal que quiser fazer a pesquisa, ele é treinador interino e depois faz não sei quantos anos no Rio Ave e depois sai e depois volta. Portanto, é a primeira vez que ele é treinador do Rio Ave. É nessa primeira época, porque eles despedem o treinador e ele era o interino e aquilo estava tão condenado e vale a pena gastar dinheiro. Metem esse tipo. E ele faz uma carreira de uma década em excelente nível aqui nas principais equipas portuguesas e acho que toda a gente gostava dele. Acho que era uma figura consensual, o Carlos Brito. Agora, relativamente ao Tondela, acho que é uma equipa mal montada de trás para a frente, é uma equipa desorganizada, é uma equipa que não consegue ser compacta e quando quer ser compacta nem o faz com qualidade. Portanto, é do género. Eles estão a jogar fora contra o AFS. Quer se queira, quer não, é mais periclitante a situação do AFS. Certo. Olhando... Estão os dois nas duas últimas posições do campeonato. Mas é diferente. Do ponto de vista exibicional, logo antes do campeonato começar. Havia uma muito maior desconfiança relativamente à capacidade que o AFS teria de não descer. Também é uma equipa que na última temporada safou-se ali um pouco à última. Foi contra o Vizela e sim. Bem, com 3-0 fora no play-off, mas pronto. A questão é... o Tondela tem que ganhar ao AFS e entra no jogo com essa predisposição. Está a jogar fora e entrou para ganhar o jogo. Marca o primeiro golo e há uma diferença, parece que um receio. A equipa deixa de jogar à bola e marca o primeiro golo ali antes dos 20 minutos, aos 14, uma coisa do género. Ou 15 minutos, ou o que era. E, sinceramente, deixa de jogar à bola e tu vês que o AFS, quando chega ao último terço, consegue criar perigo. Sim. Portanto, até o AFS
consegue causar um pânico naquela defesa. E cheirava claramente que o AFS fosse empatar o jogo. Até empata tarde, relativamente ao rumo. Mas mais do que a predisposição ofensiva que as duas equipas possam ter, porque estamos a falar dos 2 piores ataques da Liga, é mais as debilidades defensivas que fazem com que depois se sobressaia a capacidade ofensiva que eles depois conseguem ter contra equipas mais ou menos do mesmo nível. Eles não são equilibrados. Eu ia lá daqui um bocadinho, ia para enaltecer alguns jogadores. Um deles ia ser o guarda-redes Bernardo, que esteve fora agora do jogo na Luz, na Taça da Liga, mas já tinha jogado contra o Sporting e tinha feito um grande jogo, da derrota. Sim. O Bernardo safou ali várias vezes. Não tenham sido também ocasiões de perigo flagrante do AFS, mas a verdade é que o Tondela também entra para este jogo a precisar de ganhar. Porque, atenção, é verdade que é o último com o penúltimo classificado, mas há uma grande diferença entre os dois. Não sei se quem está a ver tem noção, mas o Tondela, apesar de estar em penúltimo, está a 5 pontos do 8º lugar. Ou seja, há muitas equipas nesta fase e o Tondela, se tivesse ganho, já estava a meio da tabela, muito mais tranquilo. O Tondela, neste momento, por exemplo, se tivesse ganho ontem, não, estaria em 16º. Se tivesse, não, certo, mas com uma vitória, mas estaria a 3 pontos do Santa Clara. Está a 5 pontos do Santa Clara, que está em 8º, e está muito próximo está a 7 do Braga. Sim. Está muito próximo do Vitória. E o Santa Clara que perdeu em casa. É um bocado enganador. Agora, e já fez boas exibições o Tondela. Quer não, já o fez. Mas é uma equipa desequilibrada. Aqui foi, o relvado era mau. Foi um jogo muito físico, foi um jogo de ressaltos. Aliás, os primeiros 2 golos, um para cada lado. Se bem, então o gol do AFS é um ressalto autêntico. Parece matrecos. Completamente. Foi aquele jogo típico de gol. Aliás, nós também já tínhamos meio que previsto isso aqui no episódio anterior. A imagem dos 2 primeiros golos do Porto Braga. Eu não sei se o gol do Braga é assim. Olha, que o do Braga eu não ponho nesse grupo. O Salazar quer estar à baliza. Eu não Claramente. Acho que o Vítor acaba por ser feliz. Assim, acho que o Vítor Gomes acaba por ser feliz porque a bola vai-lhe mesmo à cabeça. Mas o gol do AFS é diferente desse gol. O gol do AFS é ressalto, depois abate na perna de passa por cima do guarda-redes. Sim. Foi um jogo típico de Tugão. Agora, eu esperava que o Tondela fizesse um bocadinho melhor, mas assenta muito neste ponto que o Zola está a dizer. Os jogadores que eu tinha aqui para evidenciar, o Rony Lopes acrescenta qualidade e acrescenta a experiência. Mas é o físico, que é importante. E mesmo o Maranhão, que marcou o gol, também não teve nada mal. Maranhão é claramente o melhor. Maranhão marcou de penalti. Certo, mas ainda assim participou em vários ataques do Tondela. Mas depois vais para trás. É um bom nome ou não? Eu acho que sim. É um bom nome de jogador. Eu acho que sim. Não é nome de craquezão mundial. Não é Marlon Brandão. Eu acho que esse também é um bom nome. Era do Estoril, não era o Marlon Brandão? Também é um bom nome. Não, do Estrela da Amadora. Já não me lembro de onde é que é. Mas acho que era Marlon do Estrela. Brandão. Acho que era do Estrela. Acho que era do Estrela. Mas Maranhão é... E é para a ponta de lança, pá. Maranhão dava central. Maranhão ataca o golo. Exatamente. Maranhão dava mas também percebo o central. De um grupo de sertanejo. Não dava? Também dava perfeitamente. Mas acho que isso, hoje em dia, do futebol português, tinhas muitos. Mas ainda assim, quem é que viu o jogo? Pouquíssimas pessoas viram o jogo. Certo. Pronto. Tanto na televisão como no estádio. Nós vimos por uma questão de obrigação, não teríamos visto. Uma questão de obrigação. Não teríamos visto. É verdade. E a verdade é, eu já vi momentos, eu vi o AFS empatar em Braga. Sim. Vi o AFS numa primeira parte em que meteu o Benfica em xeque no primeiro jogo do Mourinho. Nós também não nos podemos esquecer disso. Sim. E já vimos boas exibições do Tondela. Já vimos resultados do Tondela que é de injustos até. Um bocadinho à imagem do Alverca. O Alverca quando levou aquele 3-0 do Braga. E a sofrerem golos no fim? Sim, e sofrerem golos contra a corrente do jogo, portanto a conseguirem dominar o jogo 10 minutos, 15 minutos, que são excelentes sinais para uma equipa que se vê como frágil. A questão é que são equipas desorganizadas. São equipas que não são compactas, não estão compactas dentro do jogo, é muito lenta a descer e é muito desorganizada. A equipa não é falta de vontade, mas tu vês... Pode ser a componente anímica, porque pronto, os resultados não seriam os melhores. Sim. Mas no caso do Tondela... Mas é mais coletivo. Acho que é mais coletivo. Eu acho que é uma equipa pouco organizada de trás para a frente. Eu acho que uma equipa tem que saber montar-se de trás para a frente. Uma equipa que se quer... Eu percebo a coisa dos autocarros e não sei o quê. Eu entendo a predisposição defensiva... Certo, mas no jogo entre os 2 últimos classificados não faz qualquer tipo de sentido. E a abordagem nem seria essa. Eu gosto muito mais de ver o Sunderland a jogar do que o Nottingham Forest, por exemplo. Mas o Sunderland também está em altas. Está bem, mas o Sunderland só corre para a frente. Não é? Eu percebo. Mas, por exemplo, no campeonato alemão, tu tens equipas que são interessantes de ver, que estão mal e que lutam para não descer. O Wolfsburg é uma equipa interessante e perdeu, ainda agora. Com o Hoffenheim, mas ainda assim, por exemplo.
perdeu em casa 3-2, mas o Wolfsburg esta época nem tem sido, tão excitante assim. Mas, por exemplo, lembro-me há 2 épocas atrás do Mainz, que estava para não descer e que jogava imensa a bola. O Bochum também era uma equipa que acabou por descer e era só correr para a frente. Era interessante ver os jogos. E eram jogos com médias de golo muito elevadas. Eu penso que este tipo de equipas, quando não têm uma qualidade e uma capacidade física superior ao adversário, é de altíssimo risco. Porque vais sofrer muitos golos. E depois vais estar a correr contra a maré. Mas neste caso eles até estavam a ganhar 1-0, entendes? Eles estavam a ganhar 1-0 fora e estavam a ganhar bem. Eles estavam a merecer ganhar 1-0. E a maneira como o jogo vira e como tu tentas ser compacto e não consegues... Como vira até o 2-1. Porque mesmo depois de um igual... O cheirava a 2-1. Cheirava a 2-1 do AFS, exatamente. FS. É isso, percebes? É isso. Eu estou a pressupor que as pessoas que nos estão a ouvir não viram o jogo. E é isto. Eu não quero que se confunda com aquela equipa que está para não descer e que joga a bola e que é muito aguerrida e que é muito ofensiva. Porque não é o caso. É mesmo desorganizada. Não sei se é individualmente que os jogadores cometem muitos erros ou não comunicam como deve ser, não se posicionam como deve ser. Porque eles correm. Eles lutam. Eles não estão ali apáticos. Não é uma equipa sem garra. Sim. É por isso simplesmente uma equipa pouco coesa, que não encaixa bem no adversário, que não tira aquela ideia ao adversário, que não obriga o adversário. E nós vimos isso em jogos contra o Sporting e tudo, em que aquilo foram... Só na primeira parte eram 15 remates. Isso não pode acontecer. Sim, eu acho que o jogo que a FS, por exemplo, fez em Braga foi atípico. Porque apareceu muitas vezes na área do Braga com situações para finalizar. Nós falámos disso naquela altura, apesar daqueles golos terem sido também de ressalto e assim, do Rafael Barbosa. Mas o AFS aí foi um jogo, porque o restante do AFS, o jogo com o Benfica também tiveram bem na primeira parte, mas depois na segunda foram praticamente anulados. Mas foram 2 equipas que não mostraram assim tanto, apesar de já terem mostrado noutros jogos. Mas eu esperava mais do Tondela, honestamente. Eu também. Num jogo com o último classificado, esperava mais do Tondela. E como entra? E como chega a 1-0? Sim. Tem o jogo na mão. Contra um AFS tem o jogo na mão. São 3 pontinhos. Eu quando vi um 0, vão dar 2 ou 3. E não foi. Tu destacaste o Maranhão? Tu destacavas alguém do jogo? O guarda-redes. Não por este jogo. Não, o Bernardo, sim. Eu destaquei o Bernardo também. E mesmo o Ronaldo. Vamos a uma nova equipa? Para a semana? Não sei isso. Vamos? Opa, vamos, mas... Acho que é o Nuno, desta vez. Mas sinceramente, para a malta de Tondela, eu não sei... Eu não sei como é que se resolve aquele problema. Não sei se é no mercado de inverno, defensivamente, se há algum ponto, algum patrão. Olha a defesa do Porto sem patrão e olha a defesa do Porto com patrão. Faz uma sem diferença. Patrões e com patrões. Pronto, agora até tem patrões, mas faz diferença. Olha o Noyan Pérez. O Noyan Pérez não estava a fazer uma má época antes da lesão. Porquê? Porque tinha um patrão ao lado dele. Certo. Não estou a dizer que ele fosse titular com a chegada do Kiwior, mas tu entendes onde é que eu quero. Não sei se falta um patrão, não sei se falta algum ou outro jogador em termos de experiência. Entendes? Sim. Alguma coisa falta, mas... E não é tanto no ataque. De todo. E o AVS... não sei. Olha, o treinador do Casa Pia... O treinador do Casa Pia acabou de ser despedido. Que eu, por acaso, até gostava dele. Do João Pereira. Por falar em reforço... O 6-4-0, eu não posso dizer. Eu sei, está aí na tua cabeça ainda. Eu sei que tu não consegues falar dessa. Mas por falar em reforço, o AVS estreou o Ruben Semedo. Um jogador cheio de experiência. Dentro e fora dos relevados. Epá, não prestei atenção. Está-se a segurar para não rir, olha. Não, porque eu já vi quem é a equipa. Ok. É só por causa disso. Já viste? E queres já vi dizer? quem é a equipa. Acaba em L. Estoril? Não, L. Não, o Estoril já foi. L? Mas o L só L? Ou não, L? Acaba em L. O nome acaba só em L. A letra. Bora, agora sou eu que faço o jogo. Acabaram essas frases. Está certíssimo. É o Nacional? Mas tu disseste, é o Estoril. Não, acaba em L. Foi a resposta dele para ti. Porque eu pensei que era EL. Não. Estás a perceber? E eu estava do tipo, mas que equipa Nacional. É? Não vale a pena. Quem é que te contratou? Deixa eu ver do Estoril. Não, acaba em L. Pronto. Eu pensei que era EL. Ou seja... Eu não almocei, peraí. Ao terminar... contas à minha vida. Mas estamos de Nacional. Então temos o Nacional, sim senhor. Que é uma equipa que está num bom momento. Nacional, então vamos lá ver. Nacional, na próxima jornada, vai... Hoje estou a ler isto muito mal. Vai à casa do Estrela da Amadora. Ok. Olha, Lopes Cabral fez um hat-trick, primeiro da carreira. Grande loucura do Estrela. Pois. Esta semana. Foi grande jogo. Toda a gente a acabar o Rio Ave. Foi grande jogo de futebol. Lopes Cabral já tinha feito um grande jogo contra o Benfica e nós falámos dele nesse jogo, que eu lembro muito bem. É impressionante. E ele bate os penaltis de pé esquerdo. E o esquerdo. Giovanni no banco. Sim. E ele bate os penaltis de pé esquerdo.
tem uma confiança nos 2 pés. Este jogador, atenção, para quem não o segue, fica já feito o convite, atentem ao lateral direito do Estrela da Amadora. Yeah. Ele joga bem com os 2 pés, cruza com o pé direito, com o pé esquerdo, Olha, bate penaltis com o pé esquerdo, com a confiança que tem. Era um jogador para se investir, por exemplo, no Casa Pia, com a saída do Léo. Mas acho que já pode dar um salto maior, se calhar. Pois, mas tinha sido bem comprado, era no início da época. Sim. Porque a verdade é que colmatar aquelas saídas no Casa Pia não foi fácil. Pronto, então teremos Mas também estás a falar de um estrela, jogador que é uma uma estrela máquina. nacional. O Léo. Yeah. É Eu bom gosto jogador. muito. É bom Gosto jogador. muito. Maltinha, vamos aos grandes? Vamos, queres ir Começamos por pelo onde Sporting, primeiro? Pelo Sporting. é mais rápido. Acho que é Só que te dizer, o Sporting agora já é grande. Mas não, tu só falas assim do Porto. Vamos para o Sporting? Vamos para o Sporting, Vamos para o Sporting. Sporting volta a jogar com o Alverca. Eu acho que o Desta vez para Tondela vai campeonato. descer de divisão, atenção. Eu por acaso acho que não. Eu acho que sim. Achas? Eu fiquei mesmo chateado com o jogo. Eu acho Tenho um feeling que as que duas equipas, eu acho que as duas equipas são fortes candidatas. Atenção que é um... Claro que É são, uma forma mas direta. As duas estão em último neste forma momento, direta, mas... de forma direta. Eu até tenho um carinho especial Certo. pelo Tondela, porque tenho muitos familiares em Tondela. Muitos familiares mesmo, na zona. Mas... Tens uma febre verde e amarela dentro de ti. Não. Uma costela. Não, eu só gosto do Sporting. Não tens nada amarelo, só tens verde. Portanto, normalmente sou hater de todos os outros, menos do Sporting. Mas eu não sou hater do Tondela. E isso é especial para mim, entendes? Porque eu normalmente não gosto de clube nenhum, a não ser do Sporting. E eu não sei se o Rio Ave não vai estar em apuros no final da época. E agora vamos ao Sporting. Atenção, vamos ao Sporting. Yeah. Nova vitória sobre o Alverca. Certo. Agora muito diferente, até porque a equipa C do Sporting parece jogar muito mais à bola. Estou a brincar. Já está a picar, homem. Isto é para ti, está a Estou a picar. picar aqui o nosso Sarlac. Mas uma vitória tranquila, eu diria que foi um jogo praticamente de sentido único. O Sporting controlou em casa, depois também alcançar a 4ª vitória consecutiva. Há um grande golo de Pote, outra vez. Quando não há trincão, parece que há Pote, e o Sporting vai andando sempre bem. Também parece que quando não há Soares, há Ioannidis. Portanto, o banco do Sporting parece estar a fazer efeito. Não, neste caso não é bem propriamente banco, a não ser É o no mercado. caso, O mercado no caso também sim, consegue. mas no caso dos avançados é banco. Zorlaco, o que é que tu tens a dizer sobre este jogo? É assim, Até porque- olhando para a semana, Sim, porque a semana também teve jogo de Taça da Liga. exatamente. Ou seja, a equipa estava fresquinha. Há aqui vários pontos positivos relativamente ao Sporting. Eu acho que o maior ponto negativo é mesmo o lance do Diomande, porque eu não sei como é que o VAR não chama, de certa forma, porque eu Sim. acho que deveria ter chamado. Para expulsão. Ou para Eu acho que é expulsão. fora da Parece-me área. fora da área. Eu parece-me fora da área e acho que é isso que o árbitro diz, se é fora ou dentro, se é fora ou dentro. E atenção, porque há um ou outro lance do Diomande, e que já não foi só neste jogo, em que já se viu, e aliás o pessoal já se queixou antes desta falta de critério e deste perder da cabeça, pronto, aquele desequilíbrio emocional que o Diomande tem nas abordagens aos lances. Já foi expulso antes, e bem, também já foi penalizado por isso. É muito jovem e acho que é claramente um apontamento relativamente ao jogador do ponto de vista individual que tem que ser feito. É um jogador que tem que amadurecer, porque neste momento é titular do Sporting. Isto já não é um jogador do Mafra ou do Midtjylland ou não sei o quê, já é titular do Sporting, é um jogador com uma projeção, é um dos melhores ativos defensivos que nós temos no nosso campeonato na atualidade, mas está num processo de crescimento. Isto não é um jogador feito, não é um jogador estagnado. E, portanto, nós também temos que ter essa margem de erro. O problema é que isto já não é de agora. E este nível de agressividade no confronto, ele tem que ser muito mais inteligente na abordagem do espaço. Ele tem que perceber o que é que pode fazer, porque essa decisão toma-se num segundo, é quase instintiva, mas ele tem que perceber até onde é que pode esticar o lance do ponto de vista físico. Sim, mas ele sente também que a posição dele entre os dois centrais, a posição dele é aquela que mais vezes salta. Ou seja, ou é De Baste, ou é o Diomande, ou também pode ser Eduardo Quaresma, por exemplo. Ou seja, há várias soluções para aquele lado. Para o lado esquerdo não há assim tantas, até porque Sim, mas ele é centrais titularíssimo. com pé esquerdo, há o Inácio, há o é Mateus mais Reis. titularíssimo do que ele, mas eu acho que ele também já é o segundo da Mas a titular. lesão, mas ele teve fora faz por dupla com o lesão, Inácio. ou seja, Sim, sente a mas- necessidade de Mas mostrar pensa de outra mais. maneira, mas da passagem do esquema de 3 centrais para o de 2 centrais, Sim. o Diomande é de longe o que tem melhor melhores a- capacidades de adaptação a Sem esse esquema. Sem Sim. dúvida. Levanta muito mais questões o Inácio, o De Baste, o Quaresma, o Mateus Reis. Não Sem é? dúvida. Portanto, por aí já é ao contrário. Se calhar Sim. já é o mais consensual de todos. Sim. É muito jovem,
tem que trabalhar esse aspecto. Acho que se escapou aqui a uma expulsão. Não estou a dizer que fosse um 100-0, mas acho que se justificava claramente ter sido ao VAR e ver o lance, mesmo a própria repetição que dá na televisão, quando estás a ver o jogo. Tu vês, eu acho que foi fora. Eu estou a ver e digo assim, eu acho que foi fora. Ele não marca falta. E eu acho que foi fora. O VAR não vai chamar porque é fora. Não, mas se é fora, chama para cartão vermelho. Para cartão vermelho. Chama porque é pareceu-me ser claramente fora, Sim. mas o feeling que eu... Mas eu não vi o vermelho, ao vivo. Não viste o vermelho? Como assim? Sim, não vi a ideia do vai chamar para lhe dar vermelho. Certo. Entendes? Pronto. Não vi essa parte, eu não vi. Eu vi aquela parte do poder ser potencialmente penalti. Porque me pareceu falta, mas também me pareceu ali no limiar da linha. Pronto, não sabia. E quando o VAR não chama, a minha cabeça foi fora. Por isso é que o VAR não chamou. E depois tens esta pós-análise de que poderia ser vermelho, que não foi feita durante o jogo. Vocês viram o jogo. Vocês não viram... Ou seja, o árbitro não achou falta. E isso a mim surpreendeu um bocadinho. Não ter achado falta. Yeah. Sim. Porque nem dentro nem fora. O árbitro não foi, mandou seguir e isso é para mim Mas nem o VAR eu acho que é um lance vermelho. em que o Sporting teve muita sorte e foi beneficiado. E estava 0-0, por isso. É diferente quando está 0-0 do quando está 2-0 ou 3-0. E sinceramente, acho que ganhava o jogo na mesma com -1. Acho que não era por aí. Porque o jogo estava numa toada muito... É uma análise sempre difícil de fazer. Era um jogo muito amarrado. Sim, Mas acho que era um jogo muito amarrado. Sim. Mas era um jogo muito amarrado. O Sporting fez 17 remates na primeira parte, o Alverca fez 1. Ou seja, chegam 0-0 ao intervalo, mas com o Sporting a dominar a primeira parte é um Alverca com completamente. medo. É um Alverca com medo. Porque É um tinha Alverca- acabado de levar 5. É um Alverca com medo, apesar de ser... Mas foi um Alverca que se apresentou de forma diferente no segundo jogo. Agora, já que estamos a falar no Diomandé, não sei se para vocês foi o homem do jogo, para mim foi. Claro que se dá muito destaque à entrada do Ioannidis porque mexeu com o jogo. O golaço do Pote é um golão, mas o trabalho do Diomandé a cobrir sempre o Maresi de forma exemplar, é excepcional. E impediu muitos... Mas também o que estás a pedir ao Maresi também é ridículo. Mas que é um jogador muito forte e que podia ter causado grandes problemas ao Sporting. O Alverca E o Diomandé estava sempre com ele. Em bola corrida, o Alverca teve o jogo todo com 10 jogadores dentro da área. E não o Maresi estamos a falar, calma, não perto do estamos, meio-campo. atenção, que em bola corrida. Certo? Portanto, estamos a falar de uma equipa muito assustada sim. em Alvalade. Não estou a falar de antijogo e tudo mais, são táticas, mas calhar... aquilo eram 2 autocarros. Mas também, se calhar, por causa do jogo da taça, não? Antijogo não achei e que aquilo era tivesse existido. pontapé para o Maresi, e o Maresi vê lá se consegue sacar uma falta ou receber uma bola. Ou fazer a progressão. O homem, exatamente. coitado. Aliás, ele é substituído aos cedo e ele já não conseguia mais. Mas o jogo da taça deve ter deixado marcas. Claro, isso nota-se também. Agora, por isso é que eu estou a dizer que mesmo com 10 eu acho que o Sporting ia lá. Do tipo... Entendes? Porque aquilo era uma equipa traumatizada. Estavas a jogar contra uma equipa traumatizada. O caudal ofensivo iria ser muito similar do Sporting com -1. Porque eles montavam em 5-4 muito atrás. Tu vias situações em que a linha de 4 estava na linha da grande área. E quando recuperavam a bola, na frente para o Maresi. Balão sempre para o Maresi, vê lá se safas qualquer coisa. E o Mas Maresi, nunca safou. Porquê? Porque tinha Diomande Porque sempre o Diomande com ele. sempre. Algum trabalho exemplar. Pronto. É uma pena quando há um lance destes que mancha ali um bocadinho a percepção. E atenção, jogo porque o foi muito próprio Maresi, porque estes pontas de lança também já fazem isto, e o pessoal sabe isto, que é o pontapé para a frente, e se ele fizer a melhor recepção da carreira, ele não consegue fazer nada. Mesmo que faça a melhor recepção da carreira. Mas consegue ganhar a falta. Pronto. O problema é que eles querem tirar a falta. Eles muitas vezes tentam sacar a falta. E ele tentou várias vezes em que tu vês que o jogador se senta no chão, porque mesmo que recebesse a bola de forma perfeita, o jogador, em algumas situações, ele sente em que procura o contacto ou procura a bola. E tu vês várias vezes o jogador a procurar o contacto, ele também tem capacidade para isso, Sim. e ao mínimo toque a puxar da falta. E nós vimos o Maresi várias vezes a ir ao chão sem muita razão. Principalmente com o Diomande, que já é um defesa Que já não tem tão muita razão. experiente, Sim. que é Portanto, muito agressivo. Quem está a ver o jogo já tinha visto várias vezes o jogador do Tondela a cair só porque sim. Do Alverca, yeah. Desculpa. Sim. Estávamos a falar do Tondela. Mas percebem o que eu estou a dizer, mas eu não acho que o Sporting teve sorte nesse lance. Teve muita sorte nesse lance. Em relação à primeira parte, eu acho que é uma primeira parte um bocadinho à imagem daquilo que temos visto, que já vimos, por exemplo, do Porto e do Benfica, em que o pessoal critica porque não é mexido o suficiente, não é criativo o suficiente. Mas vocês vão ver,
E eles queriam pela direita, pela esquerda, pelo meio, mais rápido, mais lento, cruzamentos, jogadas de fora para dentro, tentativa de passe longo e de causar algum desequilíbrio, de atacar alguma profundidade nas poucas ocasiões em que tens caso para isso. E às vezes corre melhor, às vezes corre pior. Por exemplo, a primeira parte contra o Moreirense do Porto foi muito criticada. E eu acho que o Porto tentou de todas as maneiras. E individualmente, os jogadores não tiveram bem. Pecaram na componente individual, na componente técnica. Mas acho que o Porto contra o Moreirense fez principalmente várias na segunda maneiras. parte. Certo, mas da primeira parte, que foi muito criticado, eles bem que tentaram, eles tentaram por todos os lados. Não estavam a conseguir. Sim. Mas eles bem que tentaram. Tu vês que a equipa tem ideias por todos os lados, por todos os corredores do jogo. Sim. E de maneiras Mas diferentes. também há que dar mérito ao adversário. Claro. O Moreirense é uma boa equipa. Mas eu acho que aqui em casa, eu acho que o Sporting cheirava sempre a golo. Sabes quando tu começas a ficar enervado por estar 0-0 e já vais ali, já vais acolá? Eu acho que cheirava sempre. Agora, o Sporting teve muita sorte nesse lance porque foi beneficiado. Na minha opinião, ali sai claramente beneficiado num lance em que era passível de expulsão. Pois a entrada na segunda parte é forte, logo com o golo anulado também ao Luís Soares. Depois entrou o Ioannidis acaba por fazer o 1-0. De canto, ao 25º canto na partida outra vez. Outra vez de cabeça, é um ponto fortíssimo do avançado. Acho que o Sporting está muito bem servido em avançados. A transferência do Arder veio-se a comprovar que foi boa, porque ficaram com dois o avançados. O Arder que ainda não marcou, pelo Leipzig. Mas acho que o Sporting está muito bem de avançados porque conseguiu colmatar a falta, não a 100%, mas colmatar a falta do Gyökeres, que era, não era um jogador para o nosso campeonato. E é muito difícil uma equipa perder um jogador desses e conseguir sair por cima. E saiu, tanto o Soares como o Ioannidis. O ano passado o que se apontava ao Sporting era que o Sporting tinha um avançado, mas depois o que tinha no banco não conseguia fazer... Mas também eu acho que temos dois jogadores feitos, crescidos. Exato. E o Arder não é. E antes tínhamos um jogador com um potencial enorme e outro completamente maluco e depois um jogador em formação, o que também faz sentido. Sim. Mas há muito mérito do Sporting nisto, porque o Sporting surgiu a ideia de que a partir do momento em que o Ruben Amorim e o Gyökeres saírem, o Sporting volta ao que era, o Sporting vai abaixo. E a verdade é que o Ruben Amorim já saiu há uns bons meses, quase um ano. O Gyökeres já saiu há uns meses e o Sporting está completamente na luta pelo título, está a fazer uma boa prestação na Liga dos Campeões, está na Taça Portugal, está bem na Taça da Liga. Ou seja, essa ideia acabou por se desvanecer um bocadinho por mérito do Sporting. Agora, por mérito de quem? Vamos dar este mérito ao Rui Borges, ao Varandas, à estrutura toda no geral. Mas a verdade é que o Sporting sem esses eu acho que também sai Viana, por exemplo. Mas a melhor surpresa da semana para mim é a exibição do Koshorashvili na Taça da Liga. No meio da segunda linha e na posição do Yulman, esquece, normalmente ele é um jogador que te falha poucos passos, mete a bola onde quer, falhou várias vezes o passe, mas focou-se noutras competências, mostrou outras competências que, como primeiro médio do Sporting, encheu completamente as medidas. Parecia alérgico ao adversário ter a bola. Portanto, ele empurrava a pressão alta do Sporting para a frente. Os jogadores estavam a fazer pressão e aparecia o Koshorashvili a marcar o jogador do Sporting. E o jogador do Sporting olha para trás e está bem. Portanto, ele mandou a equipa, uma coisa, mas mesmo uma alergia mesmo, que ele não dava para jogar a bola com ele. Ele tinha um raio de ação no meio campo, a correr atrás deles, a encostar-se e a mandá-los ao chão. Ele encostava fisicamente, nada de maldade, mas e ao confronto. Portanto, ofereceu-se ao jogo de uma maneira excepcional. E até falha uns passos. Portanto, tenta duas triveladas e falha um passo fácil, que para ele normalmente é fácil ali 25 metros e ele falha. Aliás, portanto, é o jogo perfeito para o treinador se sentir orgulhoso. Mas não, é o jogo perfeito para perceber que não é ao lado do Yulman. É em caso do Yulman precisar descansar ou estar amarelado, porque o Yulman também leva muitos amarelos, não é? Sim. E também pode haver alguma lesão. Estás a falar do jogo do Benfica. Isso leva muitos amarelos. Não, leva. Não é o Otamendi. Não compares. Leva muitos. Ele tem vários jogos de castigo. Agora vai falhar o próximo jogo. Sim. Casa Pia. Mas ainda assim, eu acho que foi um grande sinal. O melhor sinal do Koshorashvili, acho eu, desta época, foi nesse jogo. Acho que não é tanto ao lado do Yulman, é no lugar dele. E temos ali uma segunda opção, mais do que competente. Eu gostei muito do jogo dele, acho que faz um jogo de... Eu acho que é ele
que pega fogo à equipa. Porque temos uma linha B que normalmente depois tem dificuldade de entrosamento, porque estás a meter a segunda linha toda ao mesmo tempo. Tens um puto, não é? O Salvador, a fazer animes e não sei o que quando marca os golos. Tens o Kenda todo contente porque o puto marca golos. Visto que o Kenda celebrava mais os golos do que o miúdo, portanto vias ali uma comunhão gira, não é? Não sei se o Geni não é outra vez titular do Sporting. Salvador é Eu falei disso a semana passada. Salvador é o Blopa, não é? É o Blopa. Pá, para mim é mais fácil dizer Salvador do que Blopa. Mas pronto, acho que o miúdo... Isso é o Nuno Mendes, do lado direito do Sporting. É pá, calma com o menino de ouro, calma. Já é menino de ouro. Já começa com o menino de ouro. Ok? A cultura no Sporting não é dessa. Sim. A cultura do Sporting é concentra-te na equipa B. E foi o que o treinador disse. Aliás, no jogo a seguir, mas está convocado para hoje para Turim, não está? E foi com a equipa para Turim. Foi com a equipa para Turim. E merece ir pela estreia que teve. Sim. A questão é concentra-te naquilo que é o teu trabalho. Claro. Não há cá capas de jornal. Mas achas que ele não pode dar o salto? Ouve, eu acredito piamente. Há o potencial de ele dar o salto. Mas até porque a sim, lateral sim. direito tem uma impressão que o Sporting não está assim tão forte desta época. Mas eu não sei se aquilo é bem um lateral direito com linha com linha de 4. De acordo. Aquilo é um lateral direito à linha anterior. Mas é uma é posição muito... que tem espaço para ele poder. Mas eu não sei se aquilo é um lateral direito para a linha de 4. Certo, atenção. de acordo, mas é diferente teres uma posição em que está lá um pote ou um trincão ou teres o Fresneda e o Vajanidis. Percebes o que eu estou a dizer? Ou seja, há espaço para ele poder haver esse crescimento. Com calma. Vamos ver. Ele também tem que ser protegido, tem que jogar com muita margem de erro, portanto não há cá meninos de ouro em Alvalade, se faz favor. Com calma. A gente sabe que eles nascem e que eles aparecem e aparecem nos grandes e às vezes até aparecem em clubes mais... O Arder mais era um bocado pequenos. menino de ouro, pá. O Arder era tratado por muitos de vós como menino de ouro. Não, eu digas acho que ele não. era muito mais criticado. Não Arder. acho que ele fosse assim tão Então não criticado. era, ele era visto como fuso. Pelos adeptos do Sporting? Sim, ele era, olha, eu muita lembro-me gente não sei o desta quê. de fuso. Não, ser está bem, fuso, claro, o homem também não marcava assim conseguia tantos ligar. golos, mas Eu era um menino lembro-me de de ouro. estar a defendê-lo aqui no podcast e a dizer que não Falava-se se muito podia do pedir mais de um potencial do menino de 19 anos porque ele tinha tantas críticas em cima. Então ele até foi rasgado pelo Rui Borges o ano passado. Pois foi. Isso eu que seja... Não, pelo Rui Borges sim, mas ele era menino de Amorim. O Arder era menino de Amorim, não Opa, era tá menino bem. de Rui Borges. Eu acho que ele tinha aquela compostura, Aliás, não está cá, se caso o Amorim cá tivesse, ainda estava cá. como dizia o Afonso, dizia de puxa-saco. Uhum. Aquela compostura que é muito para a bancada. Hum. Pronto. Que é aquela coisa do para a bancada. Não é tanto no golo, é aquela coisa do lance e de fazer a bancada. pedir não sei apoio, quê. de se ligar aos E de- adeptos. Atenção, isso. Pronto, exatamente. Que era um bocado puxa-saco nesse sentido. Foi a expressão que Mas não era o vosso menino de ouro da época o Afonso passada? utilizou. Eu acho que não. Quer dizer, vocês também tinham vários. O Tinhas Kenda o Kenda era o nosso menino. Ainda continua a ser. E para mim é. Vocês Agora, têm outro menino de ouro, pá. Mas acredita... Que tu ainda não falaste dele, eu estou a achar mas este estranho. é o ponto mais difícil para Eduardo mim. Quaresma? Não. É o ponto mais difícil para mim. Já sei. O ponto mais difícil para mim é o Geni estar a titular. Epá, é o que me chateia. Portanto, estou a Chateia-te ver porquê? o Simões a entrar, miúdos a aparecer, segunda linha a responder e o Geni a voltar a ser titular à frente do Kenda. Não, olha que nós tínhamos malta nos comentários no YouTube Sim. a dizer que não é nada de estranho ver o Geni à frente do Eu vi Kenda. isso. Vi esses E comentários também. pelos jogos que tenho visto do Geni ultimamente, calma. Epá, Não é fácil eu para o respeito Kenda. essa opinião. Não é fácil para o Kenda. É mais eu uma dor de respeito cabeça essa boa opinião. para o Rui Borges. Não é bem uma dor de cabeça boa, porque não é uma dor de cabeça boa. Eu acho que é. Quando Não tu tens é. dois jogadores bons para a mesma posição, Não acho que é uma dor de cabeça porque um é boa. muito superior ao outro. Eu percebo, por exemplo, a minha mãe também acha que o Geni é melhor. A minha mãe é moçambicana. Portanto, Ok. Tá. é daquelas que, pronto, quando Tá a o puxar ao Geni seu enterra sangue. ao Benfica, ela liga-me sempre aos berros. Né? Viste? Ali, nascido em Moçambique, na minha terra. Pronto. E eu, pronto, está bem, mãe, boa, mãe, está tudo bem. Mas, portanto, pronto, eu percebo que para um moçambicano seja melhor. Mas só nesse caso. Entendes? Portanto, também é a minha opinião que o Kenda é muito superior. Não é superior, é muito superior. Mas tens de ter atenção a um ponto. O Kenda daqui a alguns meses já não vai estar no Sporting. O Geni pode estar. Por isso, dar-se sempre a titularidade ao Kenda faz com que o Geni também desvalorize. Faz com que o Geni não tenha essa rotatividade. Mas nós não tenha somos o esse- Benfica. Calma, não estou a perceber toda essa comparação. Nós não precisamos de valorizar o nosso plantel à bruta, porque nós já temos esse valor de plantel. Mas não é valorizar para vender. É valorizar o jogador. Não- Dá-lhe ritmo de não. jogo. Não vais por sempre Mas no ele vai banco a ter época sempre toda. no sítio onde joga o Kenda vai ter sempre ritmo de jogo. Precisa de haver rotatividade naquela posição. Mas é diferente ser titular ou nunca ser. Está bem, mas o meu problema é quem é que é a primeira linha. E o que nós estamos a ver é um Geni a ser primeira linha durante a época toda e um Fresneda a ser altamente criticado atrás do Geni até ao jogo do Porto.
Certo. Em que o Aí de pessoal acordo. todo, pá, por amor de Deus, Santa Maria, Deus nos acuda, como é que o Kenda e o Vagianidis não são titulares. Pronto. E agora, e depois pegamos noutra fase, que é em que o Kenda já segura a titularidade e que, pelos vistos, atrás do Kenda joga melhor o Vagianidis e também joga melhor o Fresneda. Ainda não te chamaste Vagianodis? Atenção ao pormenor do Fresneda jogar melhor também atrás do Kenda. E na posição do Kenda, a maior diferença entre os dois é na capacidade de decisão. É para que lado é que tu vais. Entre Kenda e Jenny. O Jenny é altamente imprevisível na finta. O Kenda também. São os dois muito fortes no 1 para 1 e são os dois bastante confiantes. Talvez até o Jenny seja mais forte em espaço curto. Mas eu E é acho mais que o rápido, Jenny é Jenny. mais assertivo. O Jenny é mais rápido. Mas qual é que é o problema? É que o Jenny decide muitas vezes mal. E o Kenda não tanto. Não acho. Ele decide muitas vezes mal. Acho que é o É contrário. muito diferente. Não. Acho que O o Kenda Jenny é também não mais tem assertivo. decisões, não é assertiva em 100% A questão não está das aí. vezes, A não questão é. é o passo a seguir à decisão. Quando Mas tu, na posição dele, tu tens de decidir a pensar no próximo passo. Certo. Não é, eu vou fintar para fora ou eu vou fintar para dentro. Se for mais fácil fintar para dentro, mas for pior para o outcome da jogada, arrisca o difícil, arrisca fintar para fora. Pronto. E o que nós vemos muitas vezes é o Kenda a decidir muito melhor do que o Jenny nesses lances. Muitas vezes na capacidade técnica depois falha mais. Porquê? Porque toma a decisão muitas vezes mais difícil, mas que tem um outcome, um potencial de outcome melhor. E isso, essa capacidade de discernimento, para ele nem pensa. Aquilo para ele é automático. Ele vê o próximo passo, porque ele é muito novo, ele não tem experiência. E tu vês que é uma discrepância muito grande, porque o Jenny é um jogador formado muito nesse sentido. Porque é um jogador que decidia mal constantemente e foi formado na posição de ala direito e vimos-lo a melhorar nessa capacidade de Houve uma decisão. evolução constante. O Jenny já não é o problema que era ao início. Portanto, há aqui um trabalho. O que ainda não teve esse trabalho. O que ainda aparece com isso como a fazer parte da identidade dele como jogador. E ainda hoje, o perigo que o Kenda causa é diferente. Pá, é um jogador muito mais assertivo, é muito mais acutilante, é muito mais ameaçador. Porque pode ser menos imprevisível, eu entendo. E mesmo assim, não assim é um uma perigo. diferença tão grande entre eles. Eu gosto dos dois, mas eu acho que o Kenda, pá, na capacidade de decisão é muito diferente. E na capacidade de ligar aos colegas também. É porque liga mais rápido. Quando tem que ligar ao colega, liga 1 segundo mais cedo. Percebe? Aqui o melhor é ligar àquele colega. O Jenny não. O Jenny cola a bola no pé, dá 4 toques com a bola no pé, levanta a cabeça e liga ao colega. Então achas é que o Rui Borges não diferente. devia fazer nenhum tipo de gestão naquela posição, considerando que o Kenda para o ano já É não assim, está? cada um tem a sua opinião. Eu percebo que o pessoal gosta do Jenny. Eu também acho que o Jenny foi injustamente criticado no jogo com o Porto, que é o que lhe tira a titularidade, é esse jogo. Sim. E eu até achei que ele tentou, e foi dos poucos que tentou, principalmente na primeira parte, mas eu continuo na minha. A mim preocupa-me e não há necessidade nenhuma de tentarmos aqui ou de valorizar ou não sei o quê. A rotatividade é normal, vão jogar os dois, mas eu acho que a primeira linha para mim é o Kenda, mas de longe. De longe. Por falar em primeiras linhas, já é totalmente mérito o Ioannidis falar-se numa possibilidade de troca de avançados do Sporting para o 11 Não. titular. Achas que é justo falar-se numa possível saída do Soares para o banco? Não. Então vês O Soares também tem estado muito bem. como titular. Eu acho dá que muito. É difícil pedir mais aos dois. Eu acho que há muita crítica à volta do Soares. Eu já falei com várias pessoas que não gostam dele, mas eu acho que neste momento é a segunda melhor contratação. Engraçado que não tenho visto essas críticas. Eu tenho Mas eu visto, tenho visto. muitos elogios ao Soares, porque é um jogador que abre imensos espaços ao Pote, ao Trincão. Até agora, felizmente, era isso que eu queria dizer. Acho que temos que lhe mandar. Eu nunca fiz isto, mas acho que tu podes fazer facilmente. Mandar um abraço ao Rui Borges, porque é óbvio, tornou-se evidente que ele vê o nosso podcast. Nós falámos várias vezes no João Simões, e o João Simões agarrou ali a titularidade no meio campo do Sporting, verdade. que é outro jogador que abre muito espaço e trabalha muito para a equipa. Mas voltando ao Soares, é um jogador muito importante no Sporting também. É verdade, o Ioannidis entrou e marcou, certo, mas o Soares também tem marcado nos outros jogos. E também tem desbloqueado os outros jogos. Complementam-se, porque Completamente. o Ioannidis é um jogador mais de profundidade, mais de atacar a profundidade, tem melhor jogo de aéreo. cabeça, mas o Luís Soares é um jogador mais de apoio, É mais móvel. é mais móvel. E é podem mais... jogar os dois ao mesmo tempo, são porque o os- Luís Soares faz o lugar do Pote. Sim, gostava de Não, ver ele vai isso para o mais lugar do vezes. Pote. O Luís Soares foge para o lugar do Sim, Pote. sim. O Luís Soares quer bola no pé, quer o confronto físico, mas sem progressão. Certo. Mas já está a dar mais profundidade do que o que dava. Portanto, há um trabalho ali, fora das características dele, de tens que nos dar mais profundidade, e ele já começa a oferecer isso. Vê-se perfeitamente não é o Ioannidis que quer oferecer isso. E o Ioannidis oferece mesmo. Quer Sim. mesmo isso. O Ioannidis quer confronto físico em velocidade. Certo. Quer ir a correr e que alguém vá contra ele.
Por isso é que o pessoal depois compara com o Gyökeres, que é um bocado aquela coisa do touro, né? de ir ali a correr. Mas de costas para a baliza, o Luís Soares é muito bom e eu continuo na minha, pá, não se pode pedir mais nem um nem o outro, estão os dois ainda em fase de adaptação. Faz todo o sentido não teres dois avançados de perfil igual, eles têm dois perfis muito diferentes que se complementam. Por exemplo, eu acho que contra a Juventus fazia sentido o Ioannidis a titular. Vamos ver. Sim, eu até ia colocar os jogos mais complicados, mas os jogos mais complicados em que o Sporting vai necessitar de um ponta de lança que estique mais o jogo, ou seja, para não ficar uma equipa com um bloco tão coeso, tão baixo, porque depois tu tendo um avançado que joga mais em apoios, obrigas a que o bloco ou o adversário suba mais, sentes ali um pouco mais a pressão, e para esticar o Ioannidis é um jogador muito mais, eu acho que é muito mais completo do que o Soares nesse preciso temos momento. Visto jogadas do Soares completamente incríveis. Tu sim, tens duas jogadas que não dão para golo, e que tu até ficas com pena do homem. Sim, do ponto de vista técnico é um jogador muito evoluído. O lance agora no último jogo. São dois lances. Foi contra o Tondela? Ele no meio da área, às piruetas, e a puxar para a esquerda, a puxar para a direita. Sim. E o gol dele. Sim, e também tens o gol contra o Estoril, em que ganhas pela margem mínima. Portanto, acho que o Ioannidis vai-se falar um bocadinho mais esta semana, porque entrou, desmarcou, desbloqueou, mas o Soares também já o fez nos outros jogos. Eu acho que isso é outra vez revista cor-de-rosa. É aquela conversa da semana. É a revista cor-de-rosa. Não, mas é a conversa Olha, por falar em conversa da semana, temos o Rui Borges apontado ao Wolves. Saiu o Vítor Pereira e o homem foi apontado ao Wolves. Ele já disse que, se pudesse, achou que assinava por 10 anos ou ficava 10 anos no Sporting. Já não é do meu... Eu não sei, eu não ligo a essas notícias. O próprio Varanda já comentou. Eu não ligo a essas notícias. Pronto. Mas eu acho que treinador do Wolves, que é para a gente perceber, mas não foi só, porque eu sei que o pessoal vai estar todo aqui a Premier League. Não tem. Calma. Treinador do Wolves, treinador do Fulham, treinador da ABC. Calma. Isso é tudo treinadores despedidos daqui. Mas... ok. Vamos por partes, ok? O que mas é bom o ali, treinador do Fulham foi despedido é treinador despedido daqui. O que é treinador comprado aqui? Mourinho, United, Vilas Boas, Ruben Amorim. E estamos a falar de Tottenham, Chelsea, Man United. O Nuno Espírito Santo metes no outro saco. Foi despedido. Pois, mas é um bocado injusto metê-lo no Marco saco. Silva, despedido. Laje, despedido. Carvalhal também lá andou, despedido. Mas foi na segunda. Tudo despedido. Mas andou na segunda. Mas também subiu. Com o Swansea? Ele teve uma época na primeira época. O Vítor Pereira também foi. Na primeira Vítor Pereira não foi despedido, pelo que eu me lembro. Depois de serem campeões, eu acho que ele não foi despedido. Acho que saiu porque quis. Foi convidado a sair. Não, mas lembro, mas ele não foi despedido. O Vítor Pereira não foi despedido. Eu acho que foi. Não, então o homem foi bicampeão? Ou Ele ganhou o campeonato. Foi o 12-13. Ele ganhou o 11-12 e o 12-13, eu acho que é isso. Sim. E sai. Mas eu percebo o que estás a dizer. Já não sei dizer qual é que foi o clube a seguir. Eu acho que ele foi despedido. Vou fazer uma pesquisa. Mas eu percebo o que estás a dizer, porque há uma diferença. Há uma diferença grande entre. Agora o Wolverhampton vir cá buscar treinadores que têm o seu projeto aqui, que se fosse o Man United ou se fosse o Chelsea, eu entendia. Ou até um Tottenham. Agora também já estar aqui a ser canibalizado em termos de treinadores com o Wolverhampton, acho que o próprio treinador português não quer isso. O treinador português, quando quer se ingrar cá e depois quer alavancar a carreira por aí fora ao mais alto nível. Al-Ahly logo a seguir ao Porto, né? E depois Olympiacos, Fenerbahçe... Pronto, então isso não é despedido, vai para o Al-Ahly por... Ele só fez 8 jogos no Al-Ahly. Pois também, olha, está aí. Pronto. Portanto, e era um Al-Ahly numa realidade diferente da atual. Os jogadores, a gente não consegue competir com os ordenados do Burnley. Pronto. Agora, em termos de treinadores, tem que ser... My words come from my heart. I'm not a liar, my friend. Verdade. Lembras dessa da conferência de imprensa? Muito bom. Muito bom. I speak with the truth. I speak with the truth. Mas o melhor lá foi o Tony, numa conferência de imprensa. Queria bater não queria. No Irão. Acho que era no Irão. Eu não sei, mas o Tony... Nós temos os tesourinhos. Ele a bater com o garrafão em cima da mesa. Estás a tirar conteúdo para as frases. Estás a tirar conteúdo para as frases. Não, hoje não. Mas pronto, não é hoje, é nos próximos. Hoje não temos frases, mas ainda assim eu não liguei nada a essa ideia. O Varandas também disse que ele está seguro. Portanto, sim, claro. É para desvalorizar acho que não faria qualquer sentido. Vamos ao Porto. Até porque já estamos... Há a ideia do Sporting em relação à Europa ou deixamos para o fim? Vamos à Europa toda junta depois? Portanto, eu acho que o Sporting foi beneficiado no lance do Diomande. Eu acho que aí era analisar o lance com calma, porque eu não sei se aquilo não era vermelho. Agora, em relação à Champions, não se pede nada.
ao Sporting. Vamos já a Champions? Ok. Não, mantendo para finalizar o Sporting, acho que não se pede nada. Acho que historicamente a deslocação às Juventus é complicadíssima. Historicamente o Sporting nunca ganhou a Itália. Nunca ganhou a Itália, sim. Temos aqui uma exibição há pouco tempo do Benfica, do Lage, excepcional em Turim, mas a Juventus ainda não perdeu em casa esta época. A Juventus não era a Juventus deste ano. Não é que esteja muito forte, mas também não está muito frágil. Está tipo a 3 pontos do primeiro, uma coisa desse género. Sim, está em sexto. Sim, mas está muito próxima do primeiro, agora com esta derrota da Roma e com a vitória do Milan. Aliás, ficaram mais Série A, encavalitados. Os 4 primeiros estão separados por um ponto. Exatamente. E depois vem 2 vitórias consecutivas, salvo erro, contra a Udinese e contra o Cremonese. Já com o novo treinador? Exatamente. Esta primeira. Portanto, já tem aqui um andamento do novo treinador também. E sinceramente acho que é muito difícil para o Sporting. Não estou a dizer que no papel não seja mais acessível do que teoricamente o Nápoles, mas para quem vai acompanhando, porque isto não é super Juventus de outrora, não é? Mas também não é a Juventus mais frágil antes do Tiago Mota e depois mesmo com o Tiago Mota que passa por aquele período complicado em que depois dá raia e há uma discussão e o Tiago Mota salta e depois a equipa não se consegue reerguer. Portanto já não é bem essa Juventus, entendes? É uma Juventus que tem a troca de treinador, não está a fazer uma boa época, mas a época não é assim tão má e o momento também não é assim tão mau como parece. Sim. Porque já se nota este revirar para 2 vitórias seguidas. E o campeonato italiano é muito competitivo. Nós temos muitas equipas fortes. Nós já falámos aqui, e eu ainda ontem discuti isso na stream, em que fomos ver nas jornadas o que é que havia nesta jornada, na próxima e na seguinte e outra, e tinha jogos grandes, aos 2 de cada vez e aos 3, em todos os fins de semana. Sim. E a Série A está incrível esta época. E não é só esta época. Tu tens sempre jogos grandes. Tu tens... Sim, e já falamos sobre isso no último episódio. Tens sempre, pelo menos, um outsider que está entre os 4, por exemplo. Normalmente é a Atalanta, mas... o Atalanta já nem é vista como outsider. Já não põe como outsider. Eu acho que o outsider das últimas épocas tem sido o Bolonha. O Bolonha, exatamente. E as boas surpresas esta época, e já da época anterior, é o Fabregas no Como. Também me parece. E pela negativa, esta época, uma Atalanta a meio da tabela e uma Fiorentina em último. Sim. Aí temos problemas graves. Pronto. A Fiorentina também puxamos como jogo interessante. Mas mesmo sem a Fiorentina, são demasiado... E mesmo contando a Atalanta, o Bolonha e o como extras, se olhares para o que a Atalanta tem, mais Juventus, mais Milan, mais Inter, mais Nápoles, mais Lazio, mais Roma... Mano, aquilo é jogos grandes todos os fins de semana. Alguns têm que jogar uns contra os outros. É quase impossível não apanhares um jogão. Certo. Pronto. Nem sempre são jogos muito interessantes de ver, mas basta haver um golinho e normalmente aquilo abre logo. E sinceramente acho que a Juventus tem um ritmo competitivo de Série A que tem que ser respeitado. Da mesma maneira que eu não meto... Para concluir, um empate seria um resultado? Eu assinava o empate. Acho que há um fator que ainda pode ser um bocadinho pior para o Sporting. Eu penso que o Will Diaz pode voltar. Ele esteve fora agora nesta última jornada. O turco. Por precaução de lesão, ou seja, foi pela recuperação que ele não jogou, porque acho que ele já estava disponível. Ele já treinou ontem. Acredito que hoje possa jogar contra o Sporting e é um jogador mas não vai fazer os 90, né? Sim, não acredito. O que eu quero ver como Sportingista, primeiro eu fechava já o empate. Em Turim, o empate para mim estava ótimo, perfeitamente. E depois, o mais importante para mim, fora os pontos, fora o dinheiro da Champions, é a exibição num jogo grande. Porque a exibição em Nápoles é aceitável, mas em caso de alguém ganhar tinha que ser o Nápoles. Eu sei que o pessoal não ficou descontente com a exibição em Nápoles e até cheirava que o empate fosse o mais justo, mas alguma equipa a ganhar tinha de ser o Nápoles nesse jogo. Contra o Marselha temos finalmente uma boa exibição, mas principalmente, não estou a dizer que o jogo fosse uma catástrofe, como muita gente disse, mas principalmente a partir do momento em que jogámos contra 10. A expulsão virou o jogo e a exibição é boa contra 10, o que não é fácil de se fazer. Pronto. Portanto, nós estamos à procura do jogo grande, porque já se viu que este tiki-tasca contra as equipas pequenas vai servindo e é interessante e é mexido e é dinâmico. Agora, nós precisamos dos tira-teimas nos jogos grandes, é mais um tira-teimas para os sportinguistas. Eu estou muito curioso porque eu quero é ver os jogos grandes do Sporting, porque acho que é a maior lacuna desta época. Portanto, é mais por aí. Agora, cuidado, porque a Juventus é a equipa para ganhar de forma confortável ao Sporting. Sim. Se o jogo lhes corre de feição, se o Sporting se desequilibra, e nós já perdemos o meio campo contra o Braga, por muito mérito nosso, já lá vamos, mas cuidado com alguns fatores. E tiki-tasca em inglês é tiki-pub. Vamos ao Porto? Tiki-pub. Vamos ao Porto. Vamos ao Porto. Yeah. Jogo grande no Dragão. Eu tenho uma reclamação para fazer. Este era o jogo da jornada. Eu na semana passada disse, atenção que o Porto vai ter um jogo muito difícil.
e vocês desvalorizaram, disseram, não sei o quê. O Braga, neste jogo, tem sido muito forte. Sim. Este menino disse que o Carlos Vincent Ia ser despedido. até às seleções ia ser despedido. Ainda pode acontecer. Ainda pode acontecer, mas está Mas mais eu longe. acho que Mas ia ser está mais daquelas. longe. Eu acho que ele ouviu-me e disse: Malta, vamos reunir tropas. Malta. Atenção então, que o Sérgio do resto é bola. até à pausa das seleções nós temos que jogar bom futebol. Yeah. E a verdade é que o Braga está a jogar bom futebol. Na Liga Europa tem 3 vitórias consecutivas, pode alcançar a 4ª. E esta semana E é acessível contra o Genk. é, Em con- casa. é contra, É na em Pereira, casa não é? contra o Genk, na Acho que o Genk vai quinta-feira. pagar a fatura. Portanto, pode ficar muito bem encaminhado já para os oitavos da Liga Europa, o que seria um bom sinal para Portugal. Excelente mesmo. Estou a torcer por eles. Portanto, e por falar no jogo do Dragão, um grande jogo de futebol, o Braga foi mesmo para discutir o jogo e para Sem discutir o dúvida. resultado. E esteve muito perto de conseguir sair de lá com pontos, pelo menos. O Braga foi um grande. O Braga jogou como um grande. E Exatamente. fez o que o Benfica não conseguiu fazer nem de perto nem de longe e o que o Sporting também não conseguiu fazer em Alvalade. Sim, aliás, o Borja Sainz e o Gabri, no final do jogo, disseram que foi o jogo mais complicado que o Porto já teve no campeonato e em casa. Lembrar que o jogo com o Benfica também foi lá, portanto, os próprios jogadores do Futebol Clube do Porto reconheceram o mérito e a qualidade que o Braga apresentou no Dragão. Nuno, vou começar por ti. Como é que tu viste este jogo? Até porque acaba por ser decidido pelo banco, não é? Farioli, depois lançou o Rodrigo Mora a titular, não é? Nós estávamos à espera de ver o menino a titular e a verdade é que depois ele volta a lançar Pablo Rosário. Os adeptos do Futebol Clube do Porto não são assim muito adeptos. Mas olha que foi uma substituição que fez a diferença. Sim, é verdade. Mas é num jogo em que o Porto não tinha o meio campo. É que Eu ia aí tocar já é nesse ponto, diferente. Certo. Eu ia tocar nesse ponto. O Porto não tem o meio campo e ele acaba por lançar o Rosário, que Isso é o depois- efeito Alvalade. é o efeito, exatamente. Foi o que nós vimos. O Porto não passava Sim. do meio campo há 15 minutos e a entrada do Rosário deu-lhes essa capacidade. Sim. E depois Borja Sainz acaba por decidir o jogo. Num lance assim um pouco infeliz do Victor Gomes, que ele fica ali no meio do voo, não vou. Que ainda estava a fazer um bom jogo. Que estava a fazer um bom jogo, tinha sido o Marcou autor, o gol. o autor do gol do Braga. Como é que tu viste este jogo? Eu acho que a minha opinião vai destoar um bocadinho da maioria. É evidente que o Braga fez um bom jogo no controle do jogo. O Braga teve muito mais bola que o Porto. O Braga teve cerca de 69% de posse de bola. Sim. É um recorde dos últimos anos de uma equipa no Dragão do Acho que campeonato. 61, não? Acho que não é Foi tanto, é 60 e pouco. Acho que é 62 ou o Pronto, quê? mas 61-39, 61? acho eu. Ok, por acaso achava que era 60. Então é capaz de ser 61-39. 61. Eu confundi por causa do 39. Acho que é isso. Ainda assim, foi um recorde dos últimos anos de uma equipa do campeonato a jogar no Dragão. Mas isso resultou em quê? Ou seja, é evidente tiver o controle do jogo. O Gorby fez um jogo exemplar no meio campo, espetacular Sim, mesmo. Como ainda não fez em Alvalade, ou seja, ainda não tinha tido uma prova destas ultrapassada com esta monstruosidade de exibição. No entanto, esse controle do jogo, esse controle da bola resultou em quê? Se formos falar de oportunidades flagrantes de gol do Braga, não teve Muito muitas. poucas, Eu lembro-me sim. de uma do Fran Navarro, que foi uma bola que o Ricardo Horta picou por Sim. cima do Bednarek ou do Kivior, já não sei quem Isso foi. não é uma oportunidade de golo. É mais que isso. A do Fran Navarro. Mano, tu viste o Ricardo Horta? A malta, tipo, se aquilo fosse beisebol, voava um taco. Foi um falhanço. Mano, o Não. Fran Navarro tinha que se esconder atrás do poste para não lhe acertarem com nada. Até os colegas ficaram todos, Tony, pelo menos à baliza. Acerta pelo menos no redes. Mas eu acho que ele, Olha, é que ele mandou a bola para fora. foi por cima da trave. Ele tentou com a sim. parte de fora do pé, acho eu. E se calhar ali só um toquezinho com a parte Estava interior. isoladíssimo, a bola Yeah. estava morta à frente Sim, dele. sim. Estava no ar, mas estava morta. Não estava isoladíssimo. Estava com o central Mas já sim, batido. sim, Para praticamente. finalizar de primeira, estava Eu isoladíssimo. penso que foi o Alan Varela que conseguiu obstruir ali um bocadinho o trabalho dele, mas pá. Mas tirando esse, que Esse não foi lance, um lance sim. de possível gol, foi um lance de toma, faz o que quiseres. O Braga não teve assim tantos. Eu penso que tenha sido o Zalazar a fazer um remate que obrigou uma defesa assim apertada do Diogo Costa, mas tirando isso, o que sai é que o Braga fez um grande jogo. Calma, o Braga controlou o jogo, não deixou o Porto ter bola. Sim, foi isso. Não deixou o Porto construir. Sim. Mas também não chegou assim tanto à baliza do Diogo Não, Costa. O a Diogo partir Costa do- não fez uma monstruosidade de exibição. Sim, a Não partir do precisou. momento em que o Porto faz o 5-4-1, estabiliza com o 5-4-1. Já falámos Exatamente. disso Já imensas falamos vezes sobre aqui. isso. E até a dado momento parecia que o Farioli estava satisfeito, aceitava o empate. Para aquele gol do Borja Sainz vem no momento em que o Futebol Clube do Porto não tinha bola.
sai num lance de atenção, contra-ataque. porque o gol do Borja Sainz é o segundo, mas já estava um igual. Sim. Portanto, até é uma aberração o jogo não virar com um igual. Isso é a coisa que mais me assustou na exibição do Porto. Sim, do ponto de vista... O igual até nasce de uma forma... Aliás, do igual não. O Porto, quando começa a ganhar 1-0, o Porto começa a ganhar 1-0. Mas o Porto não estava pior que o Braga. Até 1-0 não estava pior do que o Braga. Não. Muito porque o Braga também não chegava à baliza do Porto. Certo. Não é que o Braga tivesse a jogar mal, mas o Porto não estava pior e o Porto era mais ameaçador e cheirava que se alguém marcasse que fosse o Porto. Na primeira parte. Na primeira parte até 1-0. Depois o Braga arrisca um bocadinho mais, mostra as competências que já tinha mostrado e consegue chegar ao empate num momento que para o Farioli é um bocado criminoso. Porque o Farioli estava em cima das substituições. Sim. E a bola entra e tu vês a cara do Farioli no banco. Tu já, mano, agora é que me tramaram. Mas já tinha isto tudo preparado. O golo é praticamente logo a abrir a segunda parte, não é? Mas ele já estava, já quase aos 60, aos 58, ou uma coisa do género. E a verdade é que fica a ideia de que teríamos substituições aos 60. Pronto. É aos 51. Pronto, e as estava ali a 8 substituições é aos minutos. 57. Pronto. Portanto, ele já estava a olhar para ali. E sinceramente, pá, o que me assusta na exibição do Porto é o comportamento num igual. Eu estava a ver o jogo e estava dizendo, mano, isto se alguém ganhar é o Braga. Mas é a tal crítica que se faz ao Farioli. O empate neste jogo não é mau resultado para o Mas Porto. olha que a partir do momento em que o Pablo Rosário entra... E o Veiga também entrou bem. E também entrou bem. O jogo vira um bocadinho. Aliás, o Porto, minutos antes de fazer o 2-1 do Borja Sainz, tem exatamente uma jogada muito parecida, de contra-ataque pelo meio, em que há um corte fantástico. O penso tenha sido aquele do central sueco, Lagerbielke, Tem um nome que fez estranho. um bom jogo também. Fez um bom jogo, sempre ali com o Samu e depois com o Denis Gul. Acho que ele faz um corte espetacular dentro da área. Acho que era o Gabriel Veiga que ia fazer o gol. O 2-1. Não acontece. Não acontece nesse. Eu não tenho a certeza, mas penso que tenha sido ele. Não acontece logo a seguir. Num passo também muito bom do Gabriel Veiga, depois lá está. Ele corta para dentro. Ele corta para dentro. Antecipa-se muito. Mas o Vitória fica mal batido. E escorregou. Ele sabe, ele depois até fica a ver a lance no chão. Deitado no chão. E depois pimba, espeta a cabeça na relva. Porque ele ficou entre eu vou à bola, não vou. Ficou à espera dela e o Borja Sainz. Porque os jogadores também têm noção que eu o Braga gostei está da a fazer ideia um jogaço. Certo, mas eu até gostei da ideia no do Dragão, Farioli, e não é fácil. Meter o Mora a titular, porque pelos vistos o Gabri desde a lesão ainda não recuperou a 100% para estar a fazer os 90 minutos e ele aposta com o Mora a titular. Acho que se fosse em Braga ele não o teria feito, mas acho que no Dragão justifica-se. Senta o Borja Sainz pela primeira vez num jogo importante, porque também baixou do ponto de vista de rendimento e de criatividade e de ligação aos colegas. Espeta o William Gomes a titular e depois também é vítima um bocado de alguma escassez individual que tem acontecido nos últimos jogos do Porto, porque o Porto já teve jogos encavalitados antes e são desbloqueados por brilhantismos individuais, por jogadas incríveis. Ou sobretudo por bolas paradas. Está bem, mas nem tanto. Muitas vezes é o Alberto, muitas vezes é o William Gomes, não é? Muitas vezes é uma jogada de... O próprio William Gomes apagou um pouco. Não, o William Gomes tem a pior exibição da época a serviço do Porto. Sim. O Alberto também. Também não é difícil. As outras foram tão boas, também não é difícil fazer a Mas pior. olha o Alberto, o que o Alberto ofereceu ao Porto do ponto de vista ofensivo é muito menos do que o costume. Sim, mas nos comentários foi muito mais pressionado. Mas há déficit. O PP à esquerda não funcionou o que funciona à direita. Portanto, há aqui algumas ideias e há aqui algumas notas que eu acho que depois o Farioli também é um bocado penalizado por isso, porque acabam por ser algumas exibições individuais fora do coletivo. Portanto, não é do género, mas o Braga encaixou bem, encaixou. O Braga jogou muito bem, claro que sim. E podemos falar de uma data de momentos. Olha, a distância da primeira linha para a última linha do Braga, excepcional, para encurtar o espaço no meio, que é exatamente o que o Porto quer no 4-3-3 tradicional. A sair a bola pelo chão, foi a melhor equipa, esta época, a sair com a bola pelo chão e a lidar com a pressão de 5 de forma perfeita e por muito mérito de um jogador e um jogador apenas, que é o guarda-redes. O Ordem Seca, jogar com a bola nos pés, fez um jogo exemplar. Também teve que mandar gestão, mas quando teve que mandar gestão era porque tinha que ter, e mesmo gestão era a Nottingham Forest para a ala. Certo. Sim. Para abrir no extremo. Sempre para a ala, para fugir do Bednarek e do Kiwior. A Nottingham Forest, tínhamos falado disso. Portanto, aqui há uma parte tática boa. Individualmente, o meio campo do Braga foi muito competente. Os centrais confortáveis com bola. Quer queiramos, quer não, o Vítor que falha no golo, como defesa, oferece muito com a bola no pé. Sem dúvida. Sempre ofereceu, isso é uma característica dele que já conhecemos. Aquilo é um lateral, não é? Portanto, teve bem.
Agora, O onde é que está o Moutinho problema do... O Moutinho também... Sim, mas o Moutinho quando entra para mais. Porque aquilo já estava ótimo. Mas também entra, leva logo amarelo, fica ali logo Mas condicionado. fica uma ideia aqui... Está bem, mas fica aquela ideia que Mas o quando Braga o já Porto tinha faz bola. o 5-4-1, aparece aquele Braga do jogo contra a equipa pequena. Porque o Braga estava a jogar mal e a ganhar pouco e nós já estávamos a ver contra equipas grandes a conversa era outra. Sim. Porque eles ganham ao Feyenoord, não é ao caso. Certo. E depois ganham ao E ao Celtic. Celtic. E antes de ir ao Sporting, que não tinham bons resultados fora na Liga Europa, a gente já tinha avisado que era equipa de jogo grande. Ficou exatamente. na retina, claramente, um demérito do Sporting em Alvalade. Porque o jogo vira com o 1-0 de forma incompreensível. E as marcações no meio campo, e a exibição do Morita, ridículo. Pronto, estamos a jogar com menos 1. E mesmo a forma como Sim. o Braga chegou a um igual já nos últimos minutos do jogo. Pronto, sem dúvida. Mas arriscas-te de uma maneira, porque tiveste o mesmo comportamento contra o Estoril. É verdade. Em caso do Sporting. Arriscas-te de outra maneira contra o Braga. E aí foste penalizado. Mas este jogo, isto é um Braga diferente do ponto de vista anímico. Finalmente ganham, e de forma categórica, 4-0 ao Casa Pia. Reparem, assim, um resultado dilatado. Tínhamos tido contra o Alverca, que é um resultado Depois ganharam ao Alverca, exatamente. muito nervoso. O 3-0 do Braga contra o Alverca é muito nervoso, é um jogo muito nervoso. O Alverca teve lá os Sim. jogadores isolados Mas o a mandar grande bolas desafio fora. do Braga esta época era mesmo transportar aquilo que tem conseguido fazer na Liga Europa para o campeonato. A partir do momento em que conseguisse fazer isso... É o mental. Esta equipa que o Porto defronta não é equipa com dúvidas, com problemas e etc. Atenção, porque eles contra bloco baixo e com pouco espaço no último terço, eles têm muita dificuldade de criar. Eles têm os jogadores teoricamente para o fazer, mas têm uma dificuldade clara em fazer. Até porque o Horta desce muito para dar mais um apoio na construção. Pronto, mas em vez tanto de ser um jogador mais no o terço... gol é de bola parada. Sim. O gol é de bola parada e não tens o acordo. Diogo Costa a fazer grandes defesas e uma exibição de sonho pronto, tens aquele lance do Fran Navarro que é troll, não há dúvida. Acho que no Dragão não se pode falhar um gol daqueles, como é óbvio. Um jogador que foi completamente escorraçado pelo Sérgio Conceição, não nos podemos esquecer desse fator. Foi o treinador que o riscou no Porto, foi o Sérgio Conceição, que acho que é um treinador que merece um bocadinho mais de confiança, e há muita gente que olha para o Fran Navarro como primeira linha do Braga, e eu tenho as minhas dúvidas, não é? Porque acho que Mas eu tenho as minhas dúvidas tanto no Fran Navarro como no Pau Victor. Porque tanto Ainda um como tens o outro... Alazani. o Al-Nassr, É verdade. tá, mas que é lembrar do nome eu dele. acho que é uma das grandes lacunas, se não a grande lacuna do plantel do Braga, é o finalizador. Mas o Braga. Paulo Mas Victor o Paulo tem Victor estado bem. marcou 2 contra o Casa Tem Pia. estado Certo, bem. marcou Tem 2 estado contra o Casa Pia. Nisso não acho que isso seja assim Bem, tão... não tem Não se pode dizer, ok, marcou 2 contra o Casa Pia. Não é isso, do mas não ponto se pode de dizer que tenha vista- estado bem. Não, do ponto de vista coletivo ele consegue oferecer muito mais do que o Fran Navarro e o Alazani. Sem por exemplo. dúvida, Do concordo. ponto de vista coletivo. Mas por isso é que eu estou a dizer, o Braga ponto de vista precisa de individual, um finalizador. Falta o... Sim. O gol que o Fran Navarro falhou, neste nível, epá, eu diria que não se pode E falhar. normalmente é aquilo que o Fran Navarro faz melhor, que é mesmo o faro para o golo, Sim. é a finalização. Sim. Porque o problema dele é ligar-se com os colegas. Uhum. O Paulo Vitor é muito melhor a ligar-se com os colegas. Mas depois não aparece mas atenção também nesta tem- utilização. é outra Mas tudo escola. bem, o meu problema aqui é que eu acho que o resultado, eu acho que uma equipa a ganhar seria o Braga. Sinceramente. Mano, o gol do Porto é um grande chouriço. Eu acho que não. E acho que depois de um igual, Eu acho que o Braga a tem exibição muita do bola. Braga é melhor do que a do Porto. Eu não estou... Sim, tu disseste havendo alguém e ganhar, isso é o porque que para me mim o faz a resultado diferença. mais justo era o empate. Está bem, Porque mas o Braga havendo alguém controlou o ganhar, jogo- o 1 igual, o Braga, um igual joga melhor que o Porto. E isso para mim é inadmissível no Dragão. É uma coisa que não pode acontecer. E eu nem culpo o Farioli, entendes? Eu acho que é muito mérito do Braga e de mérito de alguns jogadores do ponto de vista individual. Eu acho que o Farioli entra bem, entra com uma boa equipa, tendo em conta os acontecimentos anteriores, entra com coragem e há exibições baixas. O Moura joga mal, o PP à esquerda não faz o mesmo jogo do costume, o William Gomes tem provavelmente a pior exibição da época. Há muitos pontos Pois, negativos. por falar no Mora, se calhar era o jogo que era necessário para, se calhar, o Fez um adepto jogo do Futebol Clube do frágil, Porto. muito frágil. Porque o Para o Moura também adepto não do teve Futebol assim Clube do tanta Porto bola. dar a machadada final no tema Gabri Veiga Mora. Vamos ver se com este PP à esquerda não podemos ter Mora à esquerda, mais lateralizado, que ele não gosta. O Farioli não o vê nessa posição, mas pode testar, Mas visto que o PP à Sim, o esquerda não Farioli teve rendeu visto sempre tanto. o Rodrigo Moura Borja, como uma pronto. opção Borja direta Mas ao pode Gabriel. testar, esticar o Mora para a esquerda e colocar o Gabri Veiga com ele e poder ter no banco, por exemplo, o PP ou o William Gomes ou o Borja Sainz, dois destes três, em uma questão de rotatividade e de forma. Mas o Borja Sainz vem de um jogo em que entra e decide, não é? É um jogador fundamental na pressão do Futebol Clube do Porto, na primeira Sempre, pressão. sempre. Sim, bola é eu incrível. duvido que isso aconteça assim
tão frequentemente, porque eu acho que o Borja Sainz é o titularíssimo Do ali lado, do lado esquerdo. esquerdo do Porto e dificilmente vai perder esse lugar. Pois, Sim, porque e o mesmo- PP à esquerda e o William Gomes não é a dá mesma o coisa mesmo. do que à direita. O William Gomes já foi testado à esquerda? Começou à esquerda. O William Gomes? Ainda com o Anselmi jogava à Não, esquerda. estou a falar com o Farioli. Sim, estou a falar com o Farioli. Eu não tenho ideia eu acho do que o William Gomes Farioli ter não. jogado, porque ele entrou para substituir o PP no momento da lesão e bateu-se muito bem nesses jogos. À Exato. direita era Borja Sainz e Era o banco e do William PP. Gomes. Exatamente. Mas sim, eu acho que o Borja Sainz Mas fez ele, agora no depois deste início da época, era mais banco do Borja Sainz do que do PP, porque Sim. ele vinha de jogar à esquerda. Sim, Com o Anselmi ele jogava à esquerda. jogava à esquerda. Portanto, é como te digo... eu Ainda não- no Mundial de Clubes fazia isso. Eu não sei. A minha questão é só esta. É, em caso de uma equipa ganhar, quem é que mereceria? O Porto ganhou, pá, não se pode dizer nada. Excelente segundo gol. Só se for pelo domínio de posse de bola, porque eu estou do lado do Nuno. Mas quem é que jogou melhor num igual? o Braga- Esse é que é o meu problema. Como é que o jogo no Mas o Dragão Braga- mas o o Braga vai jogar um igual melhor. aos 51 minutos? É que pá, repara, o empate é aos 51. De acordo. Como é que o Porto é pior num igual? O jogo não vira. Tu não estás à espera que vire? Mas o teu jogar melhor é controlar o jogo, não deixar o Porto sair. Ter bola. Mas não chegar à área com critério. Não, eu estava. Não, O Braga não mas criou. mas o Braga chegou muito mais vezes ao último terço do que o Porto quando estavam igual. Com ocasiões de gol, não sei se Tá bem, concordo. mas estavas com o Porto todo encostado atrás com 5-4-1. Porque se eu te perguntar ocasiões Mas de gol, não- tu só não- me não disseste entras. do Fran A Navarro. questão é que o Braga estava a circular Certo, a bola, estou a dizer, mas não Olha que isso conseguia não é entrar. uma ocasião. Certo, mas o Porto tem logo aquelas duas. A partir do momento em que o Pablo Rosário entra, o Porto tem aquelas duas. mas eu percebo o teu ponto também, eu porque percebo, o Porto não jogou mas, bem. O Porto mas não eu, jogou eu bem. já vi o Sporting contra o Tondela em que o Sporting ganha 3-0 por causa da segunda parte e que na primeira parte as duas melhores ocasiões são contra do Tondela. Eu digo o Tondela entre aspas e isso já Certo. aconteceu. Não quer dizer que o Sporting não esteja a jogar melhor, por simplesmente o Chaves fez 2 bons contra-ataques ou fez uma boa bola parada ou uma jogada rápida. Pá, eu percebo a componente das ocasiões de golo. Eu acho inadmissível o jogo não virar num igual. Eu estou a ver o jogo ao Certo. vivo e disse, pronto, olha, o Porto teve sorte. Estes tipos empataram cedo. Eu estava a ver o empate, claramente estava a ver o empate e disse, empataram cedo. Pronto, acabou. Agora o Porto vira. Tem mais do que tempo. Aos 51, não te aguentas. Farioli ia fazer substituições, vai fazê-las diferente, porque com o igual é diferente Certo, do 1-0. exatamente. Vamos ver como é que ele vai mexer. Tens o Veiga no banco. Mano, esquece. A questão é que ele mete Martim para o lugar do Moura Uhum. E bem, porque o Que Moura, o Moura também também não. e de mete todo. o Gabri no lugar do E bem, Moura. também. Perfeito, na minha Pronto. opinião. Porque o Moura não estava a oferecer nada. E depois mete Denis Golo no lugar do Samu, E o Braga estava a controlar o Borja, meio campo todo. Borja no lugar do Estava mal, PP e a última alteração que ele faz é aos 73, sai o William Gomes e entra o Pablo Rosário. Não, 6 não minutos disseste o depois. Samu. Disse. Samu, disseste Samu? Sim, O 6 Denis minutos Gol. depois, 6 minutos depois é o golo. Com o Gabri Veiga a assistir o Borja Sainz. É. Eu continuo na minha. Eu É o aqui é o gol 6 minutos, Farioli. mas podia ter sido antes. Eu que tenho Mas há muita criticado o crítica. Farioli, em relação ao Farioli, eu critico pouco. Eu acho que é muito mérito do Vincent na maneira Mas olha como que encaixa nos nas nossos equipas. comentários no YouTube, até no último vídeo, a malta estava a deixar muitas críticas ao Farioli pelo ponto de vista de não do Futebol Clube do Porto mostrar pouca vontade em querer ganhar o jogo. Ui, aí é que eu não concordo todo. Vontade? Sim. Infelizmente, isto é uma equipa que é dificilmente com esta atitude não são campeões. Isto é vontade, acho que não se Não, pode. não, eles, era vontade, não era nesse aspecto. Não, era vontade nas a equipa decisões tem. Das técnicas. decisões. Mas vontade a equipa tem. Não, Porque este a cena da Porto- vontade é o Rosário mais Varela até aos 60 a perder um Exatamente. 0 desde os 19 minutos. Exato. Mas isso não é Nottingham. vontade dos jogadores, da equipa. Exato, mas é isso que Não, o pessoal estava a vontade criticar. do treinador. Ninguém está a criticar a vontade do treinador. Porque, não, Dos jogadores, não é dos isso? jogadores. Não, é as decisões, as alterações, alterações serem demasiado conservadoras. Exatamente. E fácil de imputar a diferença. Mas e... acham que são. Por exemplo, E contra são, o Moreirense, e são. Aos achaste... 73. Não, Aos não, não, 73. mas aí é que está. É que contra o Moreirense. Então, mas o Moreirense foi o último episódio. Está bem, mas compara as decisões do Moreirense Não, porque contra falamos- o Moreirense não é isso. das decisões em Nottingham Pois. e nas decisões com o Benfica no Não, Dragão. mas aí 100% de acordo. Mas a crítica como vem falaste daí, do último a crítica episódio, já vem A crítica veio daí. E bem, e essa crítica foi feita por mim aqui contigo. Sim. certo, eu estava a falar do último episódio porque tinha sido pós-Moreirense. Certo, Mas certo. nós E o Moreirense falamos, Mas já há nós gente abordámos a o questionar Nottingham. Sim. a ambição do Farioli. Já há gente a questionar. Eu levantei aqui essa questão e fui atacado de todos os lados. ambição barra receio de perder. Exatamente, mas aqui o Farioli, na minha opinião, tem zero de culpa. Eu acho que individualmente há jogadores a baixar no Porto, neste momento, as equipas já conhecem melhor o Porto e há uma grande exibição do Braga. Que continua com o mesmo problema, que é quando o Porto mete o bloco baixo e faz o 5-4-1 e o Porto não tem medo Não houve nenhum de o espaços. fazer. Pá, tá bem, mas o Braga não tem espaços contra o AFS. O Braga, quando perdeu em casa com o Nacional, uma vergonha.
O Nacional marca um gol em contra-ataque. Até podia ter marcado E o mais Nacional, curiosamente, acaba por ser o turning point deste Porto também. Foi Pronto. a primeira equipa a criar grandes É dificuldades. verdade, na ao segunda Fariola. parte no Dragão. Mas grandes dificuldades, entre aspas, porque... Grandes dificuldades foi do ponto de Salzburgo. vista. Yeah. Sim, depois Criou foi o as primeiras. Salzburgo. Certo. Mas o Mas- primeiro sinal foi com o Sim, mas é Nacional. um bom sinal do Nacional na segunda parte, já falámos disso. A questão é, tu vês ali o problema, o Nacional baixa, é uma equipa coesa, é uma equipa equilibrada, baixa, mete o bloco baixo, e o Braga, coitadinho. Mano, eles não conseguiam fazer nada, não há um envolvimento, não há nada. Portanto, eles contra bloco baixo, eles continuam a ter alguns problemas. O problema é que isso não vai acontecer contra o Feyenoord, nem contra o Celtic, nem contra o Sporting. E contra o Porto, quando aconteceu, porque eles obrigam que aconteça, e o Porto faz logo o 5-4-1, portanto é uma equipa que tem essa, é a italiana. Somos o Porto, não interessa, eles têm a bola, passaram o meio campo, 5-4-1 imediatamente, já está. E é logo. Havia Logo. malta nos comentários a dizer também, é um treinador italiano, não se esqueçam. Certo, mas eu 5-4-1, primazia atenção que à o coesão 5-4-1 defensiva. muitas vezes é 5-2-3. Porque aqueles dois que fazem o 4 às vezes estão mais à frente. Certo. Principalmente. Portanto, cuidado. Estando Mas- um William e um... Exato, e um PP e tal, um ou o Borja Borja Sainz, Sainz, portanto, sim. eles mexem-se muito, fazem 5-4-1, 5-2-3, 5-4-1, 5-2-3, pronto. Mas fica esta ideia, eu acho que é um grande mérito do Braga, e o maior susto para mim nesse jogo é a incapacidade do Porto virar o jogo num igual. A toada do jogo não mudou. Pá, e isso para mim é uma aberração. Isso é Eu uma até acho coisa que se não pode intensificou. acontecer. Eu acho que depois de um igual até se intensificou mais para o Braga. Não, o Em Braga termos de até controle do jogo. acreditava Não só não que mudou, como aquilo, se intensificou. não, isto um igual é mau resultado para a gente. Exato. Sim. Sim, foi... Essa, Eu não essa é posso estar a ver um jogo com essa sensação Se do calhar, Braga. se o Braga não tivesse gerido o jogo dessa forma, se calhar não tinha sofrido o gol 2-1, porque Se abriu calhar. um imenso passo das costas. Se O Braga calhar. estava à procura do 2-1. Se calhar. E é sem uma dúvida. chatice eu estar a torcer pelo Porto na Europa e o Porto joga mal em Nottingham, na minha opinião, e perde. E depois joga mal com o Moreirense, ganha na mesma. Joga mal com o Braga, ganha... Opa! Assim vai ser campeão, pá. Isto é a estrelinha de campeão. Eles jogam mal, ganham na mesma. Não só estrelinha como vontade. Por exemplo, tanto o jogo, a segunda parte como o Moreirense, aquilo, apesar do Porto estar por cima e previa-se que eventualmente vai a marcar, mas não estava a marcar. Estava a passar aos 50, aos 60, aos 70, aos 80 e não marcava. Aquela vontade, aquela garra que vários jogadores do Porto têm, é visível, para não dizer quase todos, têm, é de equipa que É infelizmente aquilo que vai fazer, o que pode vir faz a fazer diferença. Sim. Porque diz muito, Pá, mas o nos jogos Benfica com os também pequenos. tem, pá. Calma. E o Sporting também tem. Deixa ver. E isso é fácil dizer quando se ganha e quando as equipas estão bem. O Benfica não marca golos depois dos 90 minutos há imenso tempo. Aqueles jogos decisivos em que estás empatado e tens que fazer aquele golo. Eu lembro do Tank 7 contra o Sporting já há 2 anos. Também eu. Estava a lembrar desse. Lembro-me desse, mas já foi há 2 anos. Se calhar o Benfica até já marcou. Aliás, o Benfica sofre muito mais no fim do que marca. Nos últimos minutos, o Benfica tem verdade. sofrido muito mais. Nos últimos meses. Sim, mas, No último ano mas e não meio. achas que a equipa está com o Mourinho? Eu sinto isso. Sim, mas aí já estamos a falar de duas coisas diferentes. Eu estou a falar daquela raça, aquela vontade extrema de ir para Está cima. bem, está bem. Mas, Eu quero mas, que o Benfica- mas vê como é que Mas está o isso também Benfica. sempre fez parte do ADN Porto. O ano passado A não. raça do O Dragão. ano passado não, há 2 anos não. Fazia. E houve aqui uma fase em que o Porto deixou de ter isso. Sim, perdeu a Os próprios identidade com o adeptos diziam Anselmo. isso. Perdeu. Atenção, eu não estou a dizer que o Benfica e o Sporting não têm essa vontade e essa raça. Agora que está evidente que o Porto este ano está com essa aura competitiva, essa aura de ganhar, tá. Isso preocupa-me. E acho que os adeptos do Porto agora vão perceber o que eu vou dizer. Tenho muitas saudades. Eu tenho muitas saudades de muitas coisas na vida. Tenho muitas saudades do Cardoso, do Jonas, mas também tenho muitas saudades do Neuan Pérez e do Otávio. Eu tenho muitas saudades. Eu não me importava nada. E tu também tens. Porque o Bednarek e o Kivior fizeram um jogo espetacular. Espetacular. Esta pouca capacidade do Braga de chegar às zonas de finalização e à baliza do Diogo E o Costa. Alan Varela também é muito bom. O Alan Varela, eu acho que está a pecar um bocadinho na fase de construção do Porto. Porque é Tem sido muito anulado. coitado. Porque também Exatamente. precisa de ajuda. Exatamente. Aliás, o Frohold apareceu muitas vezes na construção ao lado dele. Exatamente. Principalmente na segunda parte. Não, e logo desde o início. Logo desde o início havia o cuidado do Frohold vir, porque o Mora não quer vir tão atrás, Sim. e era o Frohold sempre que vinha, e o Varela fugia para a esquerda para fazer quadrado, à frente Certo. dos dois centrais. Sim, sim, sim. Portanto, até desbloqueava ali um Certo, bocado. certo. Mas isso tem que ser apoiado, pá. Pode ser o melhor médio defensivo do mundo. Ele não pode arriscar muito. É um médio defensivo. Sofre uma pressão E estava a jogar com dois. homem a homem, E tá- agora quase todos Sim. os jogos. E estava a jogar com dois interiores que é baliza, Mas tu baliza. disseste isso, começou com o Salzburgo, depois foi o mesmo com o Benfica, com o Sudakov, sempre com ele, e normalmente agora tens sempre um jogador da equipa adversária com o Alan Varela, e isso dificulta muito a construção do Porto. Mas só voltando ao Bednarek e ao Kivior, limparam tudo. Eu acho que o Bednarek, com bola no pé contra um adversário de bloco mais baixo, é um bocadinho mais fraco que o Kivior, mas neste tipo de jogos contra equipas maiores, em que é preciso defender e aguentar Quem é que ali, foi o melhor em o campo? Bednarek...
Para mim foi o Gorby. Eu também Foi o acho. Gorby. Mas davas a verdade de cada o lado. que mais me surpreendeu foi o guarda-redes, o Ornisek. O Ornisek. A mim surpreendeu-me o Gorby também. Tu esperavas Epá. isto do Gorby? Eu não... Assim não esperava, honestamente. Epá, ele jogou muito mesmo. Mas o Ornisek surpreende. Eu não estava a contar que ele com a bola nos pés fosse tão bom. Percebo. Pá, é impressionante. E depois, não tem assim uma debilidade nos postes. Nos 2 golos ele não tem hipótese. É bom guarda-redes, pá. E também tem um nome fixe. Um tipo polaco, Hornisek. Epá. Não está top? Já está a Ele escalar. é polaco. Não é top? Não, desculpa, eu nunca pensei em ter um Zorlac a dizer Hornisek. Hornisek, a Eu nunca baliza. A baliza, Hornisek, meu amigo. Vais levar com o Horny da Polónia. Olha, mas é nome de guarda-redes. Ele é checo. Tudo Não é bem. nome de outra posição. Ornisek é de guarda-redes. Os polacos são Os novos checos. são os skis, não é? São, Os são. polacos São são eles os os- skis. Lewandowski. Yeah. Ski, yeah. Os croatas são os Zics, Blazikowski. os são os Zics, os croatas, os cheques O são os Bednarek cheques também é. e os, Bednarevski. e os eslovacos. Kiviovski. Yeah, pronto. Não, mas Mas um Ornisek, eu gosto, não. Mas é bom guarda-redes, pá. Mas E tivemos, já tivemos foi à vários seleção e jogadores titular. com nota muito positiva para mim neste jogo. O Gorby um deles, os 2 centrais do Porto um Por deles. falar em o Bednarek. Barça Santos é uma excelente Por entrada. falar também. em Bednarek, o que é que vocês têm a dizer sobre o gol anulado? É bem anulado? Eu acho que é bem anulado. Já tínhamos falado disso, estas cargas no guarda-redes, a impedir o guarda-redes, isto Esse não faz é sentido. onde é que ele quer ir. Esse é onde é que ele quer ir. Pá, eu percebo, dentro da pequena área, para mim, esse tipo de Ele tá cargas é mortinho. muito complicado. Não, mas sim, para mim também é bem anulado porque há ali toque no guarda-redes. E aliás, devia Tal haver... como o jogo do Benfica Porto sub não sei o quê também. Oh, tinha sido Nuno, calma, e cuidado, porque mais cedo ou mais tarde vai haver indicação, mesmo para os árbitros, para serem mais... para terem mais critério nessa abordagem. Porque Para está detalharem certo. mais os lances? Não, para terem os muito relatórios? mais cuidado... para terem muito mais cuidado no Nas impacto televisões. aos guarda-redes. Não, no impacto aos guarda-redes. Não estou a brincar. Porque como começa a ser uma arma, pronto, do Arsenal, né? De do Arsenal, condicionar, sim. Yeah. pronto, eu acho que vai começar a haver, não digo que muda alguma regra, mas que muda alguma... algum critério na algum análise do bocado de árbitro. critério do género, atenção ao bloqueio, ao guarda-redes, não sei o quê, dentro da pequena área, porque, bem, estamos a ver isto a toda a hora, que é o jogador, mas eu saltei só para cima, mas está encostado ao guarda-redes, e depois salta só para cima, encostado ao guarda-redes, e não deixa o guarda-redes se mexer. Isto é obstrução. Certo. Está a fazer uma obstrução. Não estou a dizer que seja uma falta, mas é Sim, uma obstrução. sim. E acho que dentro da pequena área, esse critério vai ter que ser alterado. E nós já falámos disso antes. Mas para vocês, é claro, a falta... Para mim Certo. é falta. Pá. O guarda-redes quer-se mexer e não consegue. Sim, eu acho que o braço do Bednarek ali... Mas mesmo acaba sem por- braço, por pá, marcar e mesmo a sem falta braço, se o guarda-redes quer ir naquela direção e tem um tipo a bloquear-lhe a passagem, pá, é como no basquete. Também no basquete isso é falta. Sim, dizem Portanto, que a é- pequena área de guarda-redes e é Pá, uma área sagrada. Se aí- ele sofre um toque e cai, Pá, é falta. mas há aquela coisa do se salta para cima não é falta. Se o jogador dentro da pequena área saltar para cima, E disputar de não é cabeça, falta. sem braços, Pronto, sim. não é? Mas, epá, estamos a ver bloqueios aos guarda-redes, mano. Metem 3 jogadores à frente deles, eles não conseguem sair de cima da linha. Pá, isso também não pode ser. Isso também não pode ser. Então eles têm que bater em 3... Se eu bater em 3 coisas a Então- caminho de um sítio, vou chegar lá mais tarde e depois vou perder o lance Claro, aéreo. E então o que é que achas que o Porto queria dizer com as imagens do lance em loop no balneário dos árbitros? É assim, eu vi Era preto. para ele ver melhor o lance? Se tinha Não, mas não foi decidido esse bem ou lance, não foi esse lance, foi passado. Foi o lance entre um Benfica e Porto. Não, sub foi qualquer esse coisa. e o torneio da Pontinha. Estavam os dois juntos em loop, eu não tinha percebido isso. Estavam Achava os que era dois. só o do... Mas não dava para desligar a televisão, supostamente. É assim. É chato quando não dá para desligar a televisão. Epá, isto é de uma gravidade, eu nem sei se queres entrar já por aí, ainda temos que falar da Europa. Ainda temos, mas a questão é que vamos ter que falar disto neste episódio. Isso Opa, não faz sem sentido. dúvida, isto é gravíssimo. E Mas temos comunicados de Benfica e Sporting, entretanto. yeah, eu do Sporting ainda não vi. Quando é que saiu do Sporting? Sim, o do Sporting saiu hoje. Ainda não vi. Mas espera, e atenção, Tem porque uma frase engraçada. como é que é? O Porto vai ao Utrecht, certo? Sim, sim. Pronto, eu acho que tem que Às ser resposta relativamente à derrota seis- com o Nottingham. certo. 6 menos um quarto, Tem que responder. na quinta-feira. Do Braga já falámos contra o Genk. No momento em que o Braga Tem está, que o conseguir. Genk está tramado, e é em Braga, o Genk está tramado. Da Juventus não se pede nada e do Benfica é obrigatório. Ainda não fomos ao Benfica. dúvida. Eu não Ainda não sei, fomos ao mano. Benfica, A sim. gente tem pouco tempo de podcast para falar. Então vá, bora, num instantinho, esta situação do árbitro. Também não precisamos nos alongar tanto, é só Mano, é dar a que isto nossa é opinião. muito pior do que o Benfica.
Então, num instantinho, em relação a esta porcaria... Vai tu primeiro que eu depois tenho vou aqui dizer, entretanto, eu vou para 2 pontos. Ok? É isso, dá os teus pontos. Posso ir aos resumidos e eu posso ir dou aos os meus. comunicados primeiro? Não, E não depois- vais porque eu acho não? que nem temos muito tempo para ir aos comunicados. E em eu si, acho que os podemos falar comunicados não por é alto. importante. Eu acho que o importante é o que aconteceu Pronto, no... eu acho que os comunicados falam de coação, pelo menos o do Benfica fala da palavra coação, que é crime. Ok? Não nos podemos esquecer que já houve... Grave coação ao árbitro, sim. Pronto, que é crime, e a mim, com a minha falta de interpretação jurídica, a mim parece-me claramente que se pode associar o termo de coação. O Sporting fala em não aceitará o regresso de um futebol de bastidores e pressões. Pronto, a minha Nem que questão se aqui maquinem é, velhas eu acho que há aqui 2 práticas pontos, com uma eu acho que há nova aqui aparência. 3 pontos para mim, eu analiso esta coisa de 3 pontos. Primeiro, é extremamente grave, porque isto é uma coisa premeditada e preparada antes do jogo. Não é, malta, eles fez porcaria em 3 lances ou 4 contra o Porto, prepara aí a compilação e mete ali no balneário dele. Isto é uma coisa preparada antes do jogo. É quando se vê a nomeação qualquer coisa e em que se prepara antes do jogo começar para que no intervalo isto acontecesse. Cheira-me a premeditado. Entendem? E eu acho que isto é gravíssimo porque é claramente para condicionar o árbitro. Completamente. Não há outra questão. Aquilo tem um intuito óbvio, claro, de condicionar o árbitro. E depois Portanto, o que tu queres, toda a gente está a perceber o que é. Atenção, porque isto é gravíssimo e atenção, porque associando, eu não sou advogado, associando a palavra coação é crime. E existe uma diferença entre coação ativa e tentada. Sim. Certo? E aqui é claramente uma tentativa de coação. Não sei se o termo é bem imputado, mas o Porto tem que se calar e falar com os advogados que têm. Porque não é ao acaso que o Porto está calado. Porque isto pode ser muito grave do ponto de vista jurídico. Atenção, e espero que seja. Já sei como é que o Porto se vai safar. Vai puxar da carta dos advogados do Benfica, da segunda equipa de advogados do Benfica, com os e-mails, não da primeira, porque depois houve aquela troca total, que é aquela coisa a gente não sabia nada de e-mails, pá. E agora vai ser de género, a televisão não era minha, pá. Quem é que meteu uma televisão, pá? Não fui eu, pá. Foi um gajo que entrou aí, pá, e que meteu aquilo na televisão. Eu não sabia de nada. Pronto, eu não sei como é que eles vão safar dessa maneira, mas de certeza que vai ser assim. Depois, o segundo ponto é, neste virar de página entre Pinto da Costa e Vilas Boas, temos aqui um teste verdadeiramente agressivo para cima do Vilas Boas. Portanto, o Vilas Boas para já tem estado calado e quando falar, que seja com aconselhamento jurídico, como é óbvio, e quando falar que se demarque deste tipo de comportamentos o mais rápido possível. Isto não há desculpas para este tipo de acontecimentos. Não há desculpas, isto não há meias conversas. Tu tens de te desmarcar completamente disto, mas é mandar a bola para fora do estádio. Portanto, vamos ver, é um grande teste à seriedade e ao compromisso e à importância que o Vilas Boas tem para o futebol português. Portanto, vamos ver como é que ele reage, que ainda não reagiu. Isto é muito mais perigoso do que ao que parece, porque daqui vamos levantar uma nuance grave, ou não. Mas eu acredito, eu estou esperançado que o Vilas Boas resolva aquilo de uma forma correta. Depois temos o terceiro ponto, que é ao menos não há máfia. Porque se metem um filme dentro do balneário do árbitro no intervalo, é porque não o compraram, é porque não está comprado, certo? Se eu pegar no meu dinheiro, der a um empresário não sei o que mais, para ir comprar, ou para dar frutas, ou para não sei o quê, ou para pagar notas, não é? como o e-mail do Pinheiro, para pagar notas e a minha notinha não sei o quê, para ir para a Europa e não sei de onde, e como é que vai, e o que é que eu tenho que fazer para... Se eu fizer essa, geralmente lá um vídeo a tentar condicionar o árbitro no intervalo. Portanto, também me parece que tem que ser ingênuo para achar que esta gravidade é máxima, chamemos-lhe assim. Porque já houve claramente corrupção ativa e não me parece estar a haver. Porque senão não havia um vídeo no intervalo, entendem? Portanto, o Porto não comprou o árbitro, percebem? Portanto, há coisas que já houve no futebol português e que temos que ser ingênuos para dizer que não houve. Temos e-mails para ler, temos escutas no YouTube para achar que aquilo é o mais grave. Não é o mais grave. Portanto, eu não estou aqui já a meter o Vilas Boas num patamar de máfia. Estão a perceber? Uhum. Exatamente, porque agora... que é inadmissível e que é até estúpido. Como é que alguém achou que isto era boa ideia? Até porque o lance nem é assim... Por amor de Deus. Não, aquilo é premeditado. Ou seja, aquilo é premeditado. Aquilo não é do lance. Aquilo já é premeditado. Antes do jogo começar, eles já sabiam
Já estava uma compilação a ser feita para preparada para o intervalo. Deixa Portanto, é gravíssimo, porque é para condicionar o árbitro. Eu queria só dar 2 pontos. Como é óbvio, a partir da tua opinião, acho que isto não é correto de fazer-se. Agora, também não acho que seja correto o Porto ser o bode expiatório, porque vai ser esta semana deste envolvimento das arbitragens e deste problema. Numa semana em que o Benfica e o Porto era isso que eu ia dizer. Os meus 2 pontos são o Porto vai ser obviamente o bode expiatório desta semana por causa desta situação. No entanto, isto foi para quê? O objetivo é simples, influenciar a arbitragem. Mas os comunicados e as publicações nas redes sociais que o Benfica tem posto pós-jogos... O Sporting também fez a entrevista do Varandas. Eu já lá chego. É para quê? Influenciar arbitragens. O que o Varandas fez na entrevista da reta final do ano passado foi para quê? Influenciar arbitragens. O Twitter do Benfica serve para quê? É isso? Pronto, as publicações das redes sociais. Por isso, o que é que eu quero dizer com isto? É claro que o Porto vai ser o bode expiatório e o mal da fita desta semana, numa semana em que tanto o Benfica como o Sporting tiveram 2 cartões vermelhos perdoados. Para mim é evidente, tanto o do Diomandé como o do Sudakov podiam os dois ter sido expulsos. E não foram. Mas vai ser o Porto o bode expiatório porque teve esta atitude. Este ato, que claro que é... Acho que nenhum adepto do Porto se revê nisto. Agora, o que isto mostra não é... A culpa não é do Porto. Tal como a culpa não é do Benfica, a culpa não é do Sporting. A culpa é de todos. Diz tanto de boca cheia que o futebol português agora respira melhor porque ficámos sem Vieira, ficámos sem Pinta Costa. Pode ter mudado um bocadinho, mas não se respira bem no futebol português. Esta bola de neve, nós vamos falando constantemente nos episódios, não vai parar assim. Porque a partir deste momento, agora o Benfica e o Sporting têm toda a razão para poder fazer os seus comunicados e as suas entrevistas. E o Porto daqui a uns meses pode fazer, ou umas semanas pode fazer exatamente a mesma coisa. Vai-se pôr agora o Porto na chama. Vai-se pôr o Porto, toda a gente a falar do Porto, comunicação social. Mas são todos os clubes que fazem isto, os 3 grandes principalmente, que fazem isto. Isto é tentar influenciar a arbitragem. Isto é com o objetivo é colinho, mano. O objetivo de ser beneficiado. E como é que... Mas os 3 fazem. E como é que este tipo de informações sai assim tão rápido para a comunicação social? Que informação? Foi o relatório do árbitro. O relatório do árbitro. O relatório. Para a comunicação social. Isso devia ser privado? Não tenho noção. Não sei responder porque não tenho noção. Os relatórios dos árbitros não sei se são privados ou não. Mas Nuno, é tal coisa. Mas esta semana vai ser o Porto, mas há 2 foi o Benfica com o vídeo dos Calimeros. A minha questão é como é que a gente resolve isto? Há uns meses foi o Para Sporting. resolvermos isto tem que ser caso a caso. A gente não pode, porque é aquela mentalidade que a gente já falou. Que é, mas o meu fez isto, mas o teu fez isto. Exatamente, mas não vamos sair disto. Não vamos sair disto. Os sportinguistas que votam têm que se preocupar com o que se passa lá dentro acima de tudo. E os benfiquistas igual, e os portistas igual. Um portista vendo este tipo de comportamento, tem que estar em estado de sítio. Tens um momento positivo de viragem do ponto de vista desportivo. Tudo que a equipa não quer é isto. Os portistas têm que se mexer. Os portistas não vão ter esse sentimento porquê? Porque os portistas podiam ter tido um penalti no clássico. E o que vem nas semanas a seguir é o Benfica a queixar-se. É o Benfica a queixar-se. Pronto, está bem. Os benfiquistas viram o Varandas ter uma entrevista daquelas e o presidente ficar calado durante aquela reta final até ao jogo do Estoril Benfica. Mas isto é incompetência dos nossos dirigentes. Estamos de acordo. É falta de seriedade. Aí estamos de acordo. Mas tu dizes que os adeptos têm que dizer que não nas eleições. Não, os adeptos veem os outros a fazer, a não ser prejudicados. Mas e querem que o seu também faça. Mas não é. Mas isso não deve ser assim. É sério. Agora, como é que se acaba isto? Não é isto? sério, porque nós não temos esse comportamento na nossa vida, no nosso dia-a-dia. De acordo. Nós não olhamos para um tipo que esteja a fazer porcaria e desculpamos esse tipo porque houve outro que fez porcaria. Isso não existe. Ninguém olha para um criminoso, para um ladrão, para um mentiroso e diz, mas o outro também mente. Ninguém faz isso, o mentiroso é um mentiroso. Nós perdemos, nós metemos as coisas numa balança imoral e tentamos desculpar os nossos clubes no mundo do futebol de uma maneira estúpida. Portanto, aqui os portistas têm que ficar preocupadíssimos com esta postura. E têm que dizer, mano, nunca na vida isto é admissível, nem tão pouco necessário. É que eu percebo perfeitamente o teu ponto, mas também consigo perceber os portistas que digam, certo, posso ter esta atitude, mas os outros estão a fazê-lo. Mas também. Também, mas não pode ser assim, porque senão não resolves nunca o problema. Não são os portistas, são todos, no geral. Pronto. Portanto, quando tu vês um comportamento do clube A, os adeptos do clube A têm que identificar esse comportamento como nefasto, independente do seu clube, e perceberem que, sendo do seu clube, ainda é mais importante, porque a sua voz conta muito mais. E o que é incorreto com aquela camisola é incorreto nas outras camisolas. Porque é assim que funciona. Porque senão, vamos fazer igual aos nossos pais e aos nossos avós e não sais desta porcaria. Malta, tu achas que passa pelos adeptos do próprio clube? Já falámos disso imensas vezes. Eu concordo perfeitamente contigo, mas acho inadmissível esta coisa de desculparmos-nos com o erro do vizinho. Uma pessoa séria, não se comporta assim. Eu acho que os adeptos não são para aqui chamados.
acho que os adeptos do clube não são para aqui Mas são chamados chamados, sim. neste episódio. Têm que tomar esta decisão. Neste episódio. Neste episódio, como Neste assim? episódio em concreto. Este Não, a maneira como vão A maneira como reagem, a maneira Olha, como vais ver reagem nos a comentários, vais ver nos comentários quantas vezes é que tu não apanhas esta conversa de mas o outro também fez isto, mas o outro não sei quanto. Ok. Pronto, vão desculpar a falta de caráter dos seus com a falta de caráter dos outros. E todos o fazem. Ok. Lá está. Pronto. O meu ponto é, Pronto. esta semana são os adeptos do Porto. Maltinha, no Calimero, na compilação do Calimero, nós falámos aqui, Sim. certo? Sim. Nós falámos daqui, na compilação do Calimero, lance do António Silva. no pisão na cabeça, em que o Rui Costa se queixa de amarelos, se queixa de simulação, se queixa de tempo de compensação, porque houve um pisão na cabeça. Portanto, queixa-se de tudo. Pá, nem sequer ter razão Sim. soube ter, não é? E podem ler, está no site do Benfica, o comunicado relativamente a esse episódio do final da Taça de Portugal. Podem ler o comunicado e vão ver do que é que o Rui Costa se queixa diretamente, e o Benfica, com todo o orgulho, está lá ainda, para se verem do que é que ele se queixou. Vejam se ele se queixou do Mateus Reis, ou só. Queixou-se de uma data de coisas que não tinha nada que se queixar e que não faziam sentido nenhum. Agora, vemos este comportamento de compilações do Calimero quando o Benfica foi claramente beneficiado num lance capital, no potencial penalti sobre o Denis Gol, e consegues meter no Twitter até uma compilação de lances que deram amarelos para o Porto e faltas a favor do Benfica, e metes as compilações como se o árbitro tivesse ignorado aquilo tudo. Portanto, até é deturpar a mensagem que estás a mandar, porque não foram lances em que o árbitro decidiu contra ti, não, são lances em que o árbitro marcou falta e às vezes até amarelo deu. Pronto. Portanto, e tiveste o recorde das eleições mundiais no Benfica para meter lá o presidente do Chapitou. Portanto, quando eu digo que os adeptos têm que ser, tem mesmo. Porque aqui o Vilas Boas ainda não falou, vamos ver o que é que ele vai dizer, mas isto é um verdadeiro teste àquilo que é o caráter e à imagem e à maneira de quem é que o Vilas Boas quer ser dentro do nosso futebol. Porque não é porque um Rui Costa faz A, um Varandas faz B, que um Vilas Boas vai ter que fazer C. Ele tem que fazer diferente. Eu quero que ele faça diferente e acredito que ele consiga dar a volta em termos de comunicação e perceber o erro, perceber o risco e imputar a culpa a terceiros. Eu não sei como é que ele se vai safar. Volta, mas o ato foi feito. Pronto, está bem, sem dúvida. E vamos ver até como é que ele pode falar, porque cuidado com repercussões jurídicas. Porque se falamos de coação, isto pode ter repercussões desportivas juridicamente graves. Eu acho que era pertinente perguntar aos adeptos do Porto que veem o podcast qual é que é a opinião deles relativamente a isto. Porque há os dois lados da moeda. Há os outros que têm feito, nós não podemos ser comidos de cebolada, como se tanto diz, ou não me revejo de todo e sou completamente contra este tipo de atitudes. Porque já tive amigos meus a dizer isto é justo, finalmente o Porto falou, ou o Porto fez alguma coisa. Tal como os adeptos do Benfica o dizem, tal como os adeptos do Sporting o dizem, e não saímos disto. E é muito difícil. Por isso é que eu digo, respirava-se tão bem agora no futebol português com o Rui Costa, Varandas e Vilas Boas. Mas quase todas as semanas temos um escândalo deste. O pedido de colinho. Olha, acaba de sair o comunicado do Braga. Pronto. Sim, e agora? Vamos ver. Estes comunicados já toda a gente estava à espera deles, porque isto é uma coisa gravíssima. A questão é, eu concordo contigo, mete-se no mesmo pacote do tipo de declarações e de turpação e de pedido de... O objetivo é o mesmo. Pronto, já não foi daqui, já vem do jogo do Alverca, o Benfica também fez isso. Esta época já vimos, etc. E nesta jornada, eu até acho que o Sporting é beneficiado e o Benfica também. Porque eu também, o vermelho do Guimarães, eu também acho que aquilo é um bocadinho farfetched, na minha opinião. Não achas que seja vermelho? Eu acho que para vermelho direto eu não acho que não lhe acerta de uma maneira... Qual deles? Estamos a falar do quê? Eu estou a falar do Sudakov. Não, o outro. O do Guimarães mesmo. Foi mesmo expulso. O que foi mesmo expulso. Eu percebo que expulso porque vai pitons, mas o homem está a olhar para cima, pá, e não lhe acertou de uma maneira... A câmara que se vê só os calções. Não, mas ele raspa, parece que raspa. Está bem, mas não, eu acho que para vermelho direto... eu acho que a intenção, o perigo, eu acho que é um bocado mais. O vermelho acho que é um bocado mais. Não estou a dizer que não possa dar, não estou a dizer que seja gamanço. Entendes? Agora, a namorada do Leandro Barreiro deve-se ter assustado. Foi assim de raspão. Foi assim não saber, de raspão. Eu não sei se é de raspão ou não, se tu sabes. Eu não sei, não sei. Não, é assim, para ele não ficar agarrado ao chão. Eu sabia que se tivesse sido em cheio, como é que ele tinha ficado. Eu acho que tu também sabias. Já todos nós já passámos por esse momento. Portanto, em cheio não foi, mas sim, aquilo deve ter assustado. Se o Leandro Barreiro tivesse nascido, podia ter passado muito pior. É assim. Vamos a Guimarães e ao Benfica. Mas sinceramente, eu acho que aqui temos que ser intolerantes relativamente a estes comportamentos.
Pá, seja de onde for. Meu. Certo. Pá, e os sinais das eleições do Benfica é conivente com de este tipo de acordo, mas tu não vais conseguir que os três parem com isso ao mesmo tempo. É injustamente. Consegues, sim, consegues. Ao mesmo Desculpa tempo, lá. não. Ao mesmo Tens de tempo é conseguir, evidente que não. tens de conseguir. Somos nós que permitimos que isto aconteça. Somos nós que permitimos que isto aconteça. O pessoal tem que perceber isto. É que eu percebo perfeitamente o teu ninguém. ponto e nós já falámos sobre isto várias vezes, mas... A minha questão não é eles serem capazes ou pensarem ou serem capazes de fazer A, B ou C. É o acharem boa ideia fazê-lo publicamente. Isso mostra que para eles fazer isto publicamente é o que nós queremos que eles façam. Portanto, isto é um insulto para connosco. Pessoas normais, que não roubamos ninguém, não fazemos mal a ninguém e que só queremos andar com a nossa vida para a frente. Portanto, isto mostra, é muito pior, portanto, vê-se perfeitamente. Se acontecesse nos bastidores e eles fossem todos uns sonsinhos, aí nós estávamos a fazer o nosso trabalho e tínhamos uma data de cobras lá atrás a trabalhar nos bastidores e a gente não via. Mas a partir do momento em que as cobras já cospem à frente das câmaras e nas redes sociais e à frente dos microfones, é porque querem e acham que se comportarem dessa maneira é admissível para nós. E isso é falha nossa. Seja de que cor for. É no Porto, é gravíssimo, porque o Porto é um clube importantíssimo e dos maiores clubes que temos no mundo. Portanto, pá, ti, é assim. O facto, só para terminarmos também este tema, até para irmos ao Benfica, já estamos a estender-nos um pouco. A rapidez com que o Benfica reagiu em comunicado, que ainda reagiu ainda ontem, certo. E acaba por ser um pouco mais daquilo que os Mas sócios têm sido habitual ao Rui Costa, não é? Tem sido habitual e pediu-se muito, porque o que tu estás a dizer tem sido pedido à direção do Benfica o oposto. Tem-se pedido muito, os sócios pediram muito e criticaram muito o Rui Costa nestes 4 anos por ter falado pouco. E a partir do momento em que chegámos, eu já tinha dito isto noutros episódios, em que chegámos à fase de eleições, já pá, não há um ano, mas um bocadinho menos, o Benfica tem sido cada vez mais rápido a pronunciar-se, a falar, mais mafioso, a lançar senão o outro comunicados. vai-nos gamar. Temos que ser mais. Eu acho que a ótica dos adeptos não é tens que ser mais mafioso, não podes ser papadinho de cebolada, não podes ser comida de cebolada, porque os outros estão a fazer, os outros fazem, também temos que fazer. Temos que combater fogo com mais fogo ainda. É isto que tem sido o paradigma do futebol português nos últimos anos. Lá está, mais uma vez, acabou-se com Vieira e com Pinta Costa, mas será que se respira assim tão bem? Não se acabou. Será que se respira assim tão puro no futebol português? Mas a culpa é do adepto. A culpa é do adepto. É a prova. Que Sim, a culpa já deixaste vincada essa ideia. Vamos só ao Vitória. Vamos ao Benfica. Muito rápido. Vou muito rápido ao Benfica. Eu queria falar das declarações do Mourinho, do Luís Pinto, mas não vai dar tempo. Estou-me a tentar controlar em relação a sentimento com o Benfica, porque desde a derrota com o Newcastle, que foi um adversário difícil, falámos disso aqui, o Benfica está com 3 vitórias seguidas, já não acontecia há um bom tempo. Pode ir amanhã. Vem a quarta, se quiser. Tem que ser, mano. A Champions também tem que ser. Quem sabe o Benfica não entra aqui agora numa fase mais estável. Não esquecer que o Benfica vai ter um mês de dezembro difícil, com jogos difíceis, com Sporting, com Braga, penso que seja com o Famalicão também. Agora, relativamente ao jogo com o Guimarães, a primeira parte não foi boa do Benfica, foi uma primeira parte muito disputada. Do meu ponto de vista, acredito que nem toda a gente concorda comigo, o Sudakov devia ter sido expulso no último minuto da primeira parte, e isso podia mudar o que aconteceu na segunda. Não foi expulso, acabou por sair, também não estava a ter uma grande exibição. Acho que foi o jogador menos do Benfica. O Prestiani não o coloco como um jogador que tenha estado mal. Ele tentou. Não o coloco de todo como um jogador que tenha estado mal, mas estava a ter ali algumas dificuldades e o jogo pedia outra coisa. E a entrada do Barreiro e do Sheldrup acho que o Prestiani, no ponto de vista a nível físico, ele ainda tem muita debilidade. Claro, sim, tem, isso é evidente. A decisão também não é. É muito miúdo. Houve essa tentativa do Prestiani. Não digo que tenha sido uma má primeira parte dele. Agora, se calhar, não era tanto o que o jogo pedia. E acho que as substituições do Mourinho foram excelentes. Foram mesmo na mousse. A entrada do Leandro Barreiro e do Sheldrup. Eu admito, não tenho problema nenhum. Ao intervalo, torci um bocadinho o nariz àquelas substituições. Também eu. Especialmente no meio campo. O Sheldrup eu entendi perfeitamente, mas sim, a do Barreiro... Mas o Sheldrup não tem estado assim tão bem e acabou por fazer dos melhores minutos pelo Benfica que nos últimos tempos. O Sheldrup não tinha jogado assim nos outros jogos. Nota um bom trabalho no banco do Mourinho, porque parece que o Sheldrup quase que não conta. Exatamente. Conta mais um Orsnes à esquerda ou um Prestiani acabado de chegar do... Mas sabe que o Sheldrup foi titular no jogo passado. Sim, o Sheldrup foi titular no jogo anterior, na Taça da Liga, contra o Tondela. Taça da Liga também foi o Blopa titular, não é? Mas o Benfica não fez essa gestão. Eu percebo, mas o Sporting fez essa gestão que pôde. E boa. De certa forma fez uma gestão que pôde. Mas eu continuo na minha. O próprio Ivanovic foi titular. O coisa estava ligado.
O Sheldrup estava ligado, Certo. entrou ligado. Completamente. Portanto, há ali uma coisa de, olha, estás na sombra, mas o Mourinho está a falar com ele, está a acompanhá-lo. É um miúdo e a dizer, olha, tu não estás preparado para mim, tu estás com uma mata de coisas que tens de fazer diferente, temos que trabalhar nisto, tu vais ter oportunidade, mas eu conheço-te, eu já te vi. Certo. Percebes o que eu estou a dizer? Cheira claramente que o Mourinho está ali a meter o jogador de parte para regar a planta. Aprimorar, sim. Regar a planta. Certo. E a planta, quando entrou com vontade, pá. Que é isso que se pede. Que é um Sim, jogador. completamente. Provavelmente era o jogador que mais desmotivado poderia estar desde que o Mourinho entrou no Benfica. Aí não estou de acordo. Eu acho que o jogador mais motivado é o Henrique Araújo. Porque foi um jogador expedido pelo Lage, chamado pelo Lage, jogou com o Lage e desde que entrou o Mourinho praticamente não tem opções. Eu percebo o teu ponto com o Sheldrup, não estou a dizer que o Sheldrup não está desmotivado. Era para potencial titular o Henrique Araújo Mas, terceira certo, opção. e o Henrique Araújo tem um Pavlidis e um Ivanovic. Mas em termos de E é desmotivação... uma posição de um só. Terceira Exatamente. posição para escassez de extremos e nem calças. Epá, e para te dar razão, já foram tentados vários naquela posição. Ou seja, o Sheldrup não conseguiu de todo agarrar o lugar. Pronto, é o Eu João estava só a ir ao Mas ponto pode de... agarrar. Pode. Lá está, não é uma dor de cabeça tão boa como tem o Rui Borges com o Ioannidis e Soares ou Kendas Sim, e mas isso é Genis. equipas grandes, calma. Porque Não estamos a falar de eu Sheldrup adoro Brooks estas- eu adoro estas Olha, que estas mas empresas têm muito Prestianódis bem. E digo-te uma coisa, e só não Prestianódis, tens mais uma opção para esse lugar porque o Obrador não é lateral. Porque senão até tinhas o Dal aí. Mas tens a opção. Certo. Porque o Dal já mostrou que pode fazer e Pode até ser joga extremo. melhor mais à frente. Não sei do se os que benfiquistas propriamente a lateral. se identificam com o que eu vou dizer. Eu parecia que estava a ter flashbacks do gol do Carreras o ano passado em Guimarães com o gol do Dal. foram E viste o parecidos. gol do Carreras no Real Madrid? Epá, esquece. Prefiro não ver. Ganda Isto é gol. de coração. Prefiro não ver. Ganda Fez gol. de não Prefiro não ver? ver. Foi o Tal 4 como o Grimaldo foi o quando 4-0, não saiu, também preferi Também não no ver. último. Agora imagina no outro patamar. Agora Que é, imagina o Grimaldo. Tipo, imagina tu na a luz. veres o Grimaldo no Leverkusen e veres o Carreras, agora imagina o outro patamar, que é teres de ver o Nuno Mendes a levantar a Champions. Outro Eu tenho a patamar. ideia de ter visto lá um pequenino, um João Neves. Pá, Não, deve mas estar essa a fazer anda lá a confusão. aprender com os Deve outros. estar a fazer pá. confusão. Isso Deve anda a estar aprender fazer com os confusão. outros. Olha pá. o homem, olha o homem. Anda a aprender É com que, o aqui, Vitinha, é que pá. aqui ninguém ri. Tens o Vitinho Claro, Vitinho. a representar Ali Porto, dá João para Neves ver. a representar E toda a Benfica gente gosta e dos E três. Gonçalo Ramos. Repara, Gonçalo Ramos. mas são supra clube. É verdade. Tu é vês verdade, os benfiquistas, é verdade. os portistas e os sportinguistas, é tudo vénias ao Vitinha, vénias ao Nuno Mendes e ao João Neves. Toda a gente Acho que adora toda os a gente três. passou a gostar do PSG por causa dos representantes que É a lá- nossa que lá equipa temos. internacional. O Tuga internacional é o PSG, é o mano. PSG. É o PSG, o United também um Portugal, bocadinho. Eu Saint-Germain. acho que o United Claro, também está nesse Mourinho, saco. claro. O Portugal Saint-Germain. Deixem-me. E será que o Sérgio Conceição vai para a Premier League? Eu vi essa notícia, isso é que eu adorava. Pois não sei. Mas ele acabou de ir para a coisa agora, não é? Para Sim. a Arábia. Sim. O Ali Ele está Thiago, lá aqui há campeão. 3 semanas. Sim. Ao campeão. Está lá. Deixem-me só dar mais 2 pontos do Benfica, 2 jogadores. Luque Bacchio, em 15 minutos, naqueles 15 minutos iniciais da segunda parte, podia ter feito 3 assistências e um gol de livre. Já se percebeu que é um jogador diferente, que provavelmente até será o melhor jogador do Benfica quando se adaptar a 100%, apesar de ter um Pavlidis muito forte também, que não lhe correu muito bem o jogo, mas tem corrido bastante. E tornou-se evidente que Tomás Araújo é o central titular do Benfica, ao lado do Otamendi. No jogo com o Casa Pia, o Otamendi está fora. Por isso será Tomás Araújo Ele e estava à António Silva. espera que o O António Otamendi Silva está fora. falhasse. Achas que não? Não é isso. Não é isso. Eu acho que ele estava à Eu não espera que o acho António é Silva o- falhasse. Eu não Eu acho acho é que ele precisava de uma justificação para o António Silva ir para o Eu não banco acho do que o nada. Tomás Araújo... E o António Silva Tem falhou ganho a naquele lance titularidade? contra o Newcastle Não Mas O dirias António Silva tem aquele lance infeliz. no e jogo. acabou. Sentou já. no jogo com o Newcastle. No Não jogo com dirias o que o Tomás Newcastle. Araújo é o central titular com o Otamendi? Porque o António Silva tem estado bem esta época. Mas Tem é um Mourinho. lance ou outro Eu não ponho pontual, as porque mãos o no resto- fogo em como o Tomás Araújo é titular amanhã contra o Leverkusen. Não, é. Eu não ponho, eu também acho que sim, mas não ponho as mãos no fogo. Ok. Agora, eu acho Quer dizer, que... ele pode utilizá-lo a lateral, porque contra o Leverkusen já vimos isso acontecer. Certo, eu Com a lesão não do ponho as Dedic, mãos no fogo em que Com a o lesão do dupla de Dedic, centrais se calhar vai jogar a defesa direita. No entanto, gostei muito de ver Osnos com Luque Bacchio. Porque Luque Bacchio, quando é ditos, temos ali um confronto de características de dois jogadores que eu acho que não combinam assim tanto. São dois jogadores que querem muito ali a visibilidade, que os dois muito para a frente, os dois com porte de bola, e o Osnos é muito jogador de equipa. Aliás, o gol do Dal nasce de uma bola em que o Luque Bacchio tem a bola e o Osnos faz aquela passagem por trás que não se tem visto tanto de Grande Edic Luque assistência do Bacchio. Barreira aí. E tocou no Barreira e foi para Sim, mas para o Dal. o gol do Benfica é completamente merecido e já Qual cheirava a gol. O primeiro? O primeiro? Porque o Benfica Mas é uma falha entra na defensiva segunda do Está Vitória bem, incrível. mas o Guimarães. Ele aparece ali sozinho. Está bem, mas o Primeiro Guimarães posto. não estava a levar 2-0 no primeiro gol do Benfica porque não calhou. Porque há dois sim, a lances entrada na foi- segunda parte. Não.
Certo, o canto. O primeiro Antes do golo golo, do Benfica. Antes do golo, há 2 lances. Não, é isso. O Luque Bacchio podia ter tido ali 2, 3 assistências e um gol. Sim. De acordo. O livre, grande defesa do Castilho. Portanto, tu vias logo que o jogo mudou no meio campo, no banco. Portanto, há aqui o efeito Mourinho. Foi logo a entrada na segunda parte é diferente. Parece-me que os jogadores estão com o Mourinho. Parece-me que o Benfica pode estar à porta de uma fase agora mais tranquila, apesar de virem adversários difíceis. E pronto, estou na expectativa. Acho que eu e os benfiquistas estamos todos na expectativa para ver os próximos jogos, que não são assim jogos tão difíceis quanto isso. Leverkusen e Casa Pia, não é um Porto, não é um Real Madrid, não é um Sport que ainda vamos ter. Vamos ver como é que correm os próximos 2 jogos. Hoje não é terça-feira dia de Benfica, por isso estou mais tranquilo. Não, agora com o Leverkusen acho que é importantíssimo. É crucial. É importantíssimo. Acho que o jogo acaba na expulsão do jogador do Vitória e sinceramente acho que é uma expulsão que é demasiado penalizadora. Se o Benfica não vencer amanhã está fora da Liga. Mas eu acho que é penalizador. Mas aquele homem, o Pinheiro, pá, é jogo sim. Pá, e podes perguntar a benfiquistas, a portistas, sportinguistas. E eu garanto-me uma coisa, portistas e sportinguistas então é tudo a saltar logo da janela quando falas do Pinheiro. Aliás, vem aí o Natal e a gente nem a árvore de Natal faz, só porque tem que ser com um Pinheiro. A gente vai arranjar uma coisa qualquer alternativa, porque um Pinheiro já me chega cada vez que um tipo tem um jogo grande ou não sei o quê. E o grave disto é que este tipo foi vendido e pintado como o melhor árbitro português a par do Soares Dias nos últimos anos. Pá, isto é de uma gravidade, mas é que não há uma. O jogo do ano passado, na Luz, é que ele consegue roubar para os dois, em que os dois nem se podem queixar porque foram os dois roubados e beneficiados no mesmo jogo. Eu não estou a mentir. Tinhas aí uma compilação de lances, mas era para um lado e para o outro. Pá, e agora? É mais um momento, mesmo à frente do árbitro. Mas isso mostra que não é roubo. Não é vontade de roubar uma equipa ou roubar a outra. Eu não sei, não, porque aquilo tem muita, mas aquilo tem uma coloração muito específica. Se roubas para os... Estás a ver? Estás a ver os fantasmas? Estás a ver os fantasmas? O que aconteceu é o Halloween, olha, mano. Isto é amarelo do Pinheiro. Achas? É. Pronto. Estás a falar mal do homem. Olha, vou terminar o episódio com a bandeira na mão. Exatamente. Não, quem é que celebrava com a bandeira na mão? Pois temos que fechar, sem dúvida. Nós portámos-nos mal porque falámos muito de Sporting e de Porto e deixámos... Mas também já fizemos... Pronto, está bem, mas falámos muito de Benfica nos outros episódios. Mas o Pinheiro, há alguém que pode chegar a um consenso que era fixe para a segunda divisão. Epá, desculpem lá, aquele lance não é de uma penalização bruta. Ele dar o vermelho direto assim, vocês acham que é minimamente enquadrado? Há um toque de pito. O homem está a olhar para cima, o homem está a olhar para cima, está a levantar o pé. Eu acho que os dois são expulsão. Epá, eu acho que o do Sudakov, se o Musa foi expulso, mas o Sudakov é normal ele não ver. A partir do momento em que o Musa é expulso no Bessa, mas não é esses normal pisões têm de ser todos. Mas isso é mais VAR. O lance do Sudakov é perfeitamente admissível, o árbitro não ver. Então, mas se tu dás um cartão vermelho, o VAR vai ver o lance. Mas se tu não vires, o árbitro, se for para vermelho, também tem que ver o lance. Não deu. Quem? O Pinheiro não deu vermelho ao Sudakov. Não, estou a dizer ao Samu. O Samu? Não é Samu. Quem é que é o expulso no Vitória? Já não lembro. O Blanco. Fábio Blanco. Mas, sinceramente, pá... Samu é o lance do Sudakov. É assim, mas um vermelho a gente não pode pensar ou achar que é uma coisa corriqueira. É uma coisa que deturpa logo o jogo todo, mata logo o jogo todo. Certo. O jogador tem que ter uma intenção... Mas o lance é à frente do árbitro. Um metro e qualquer coisa. Tá bem, mas tem que ter uma intenção... O VAR confirma, porque o VAR tem que ver a partir do momento em que é vermelho mas tu vês direto... que o contacto não mete em risco o colega. Não, isto acaba o episódio. Tu achas que o contacto mete em risco? É a malta da produção. Eu acho que já não tem não nos deixam passar nos 90 minutos. Já na bandeira aguenta. Agora, mas tu entendes onde é que eu quero chegar, não entendes? Sim. É tipo, eu percebo que ele expulse, mas isto com o Pinheiro é sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa, mano. E sinceramente eu acho que é uma penalização demasiado grande relativamente ao jogador do Vitória. Tem zero de intenção de magoar o colega, não magoou o colega, dá-lhe de raspão, teve sorte, podia ter magoado. Mas é negligente, é uma entrada. Mas isso pode ser amarelo. Dura, mas não é uma entrada, mas ele está a olhar para cima, levantou o pé. Mas já tiveste muitos lances dos dois lados, já tiveste muitos lances que deram expulsão, já tiveram outros que não deram. Se ele tivesse acertado mesmo, para mim não é um 100-0, mal, para mim não é um 100-0, mas não é uma aberração sem expulsão de todo. Certo, sem dúvida, concordo. Mas com este Pinheiro já se sabia. Desculpa lá, mas já se sabia. Porque essa é a mesma coisa. Bem, damos por concluído mais um episódio do Resto da Bola. Expectativa para perceber o que é que vai acontecer também durante esta próxima semana. Jogo mais importante agora, Leverkusen. Portistas, sportinguistas, importante. Braga também importante, mas Leverkusen. Sim, se não ganharmos, ardeu. Maninho, tem que ser. É o jogo mais importante esta semana. Portanto, boa sorte a todas as equipas portuguesas que vão estar nas competições europeias e nós vemos para a próxima semana.